Começa agora, pelo site Web Rádio Souza e Grupo Utilidade Pública do Facebook. Informativo Lobatense com Luiz Tadeu. Boa noite, Monteiro Lobato. Boa noite, região. Estamos chegando para mais um Informativo Lobatense, o informativo de quem é a favor da cidade de Monteiro Lobato. Boa noite, bairro do Souza, São Benedito, Ponte Nova, Pedra Branca, Matinadas, Forros, Descoberto, Capim Azul. Galera, São Francisco Xavier manda mensagem pra gente. Pessoal de outras cidades também mandando aqui, elogiando nosso trabalho, apesar que a gente não faz cobertura nessas cidades, mas a gente agradece o carinho de vocês aí, tá bom, pessoal? Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Mas tá aí hoje nossa live especial com os vereadores de Monteiro Lobato. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, WhatsApp liberado, 3979-4101, WhatsApp 24 horas no ar. A gente agradece a presença aqui no nossos estúdios hoje. Vereador Alan Rachad Azevedo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luiz Tadeu, obrigado pelo convite de novo, da gente poder estar aqui mostrando um pouquinho dos nossos trabalhos, falando um pouco sobre a nossa gestão e também o que a gente espera, né, do nosso município, o que está acontecendo aí no dia a dia. Muitas coisas acontecem, existe uma distorção dos fatos, nada mais justo do que a gente ter um local aqui que atinge a todo mundo acompanha a utilidade pública e é a oportunidade da gente estar dando os esclarecimentos. Obrigado pelo convite de novo aí e uma boa noite a todos que nos acompanham aí também. Ok, muito obrigado. Vereador Kurt, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Tadeu, boa noite à população que nos acompanha aí e como sempre, né, sou um livro aberto, né, manda as perguntas aí que eu gosto de responder a pergunta quanto mais. Tá, joia, então. A gente vai dando prosseguimento ao nosso programa, às 19 horas e 10 minutos. Pessoal, a gente recebe bastante mensagem ao longo das 2 últimas semanas, né? Por que não teve live? Por que não teve live? A gente agradece o carinho das pessoas, particularmente quem está mais perto está sabendo, né? A gente está passando por uma situação familiar um pouco delicada, não vem ao caso aqui. Então, tem vezes que não dá para fazer a live aqui. Assim que for tudo restabelecido, a gente volta de novo no mesmo batida, mas nós não deixamos nosso município na mão. A gente sempre está aqui com vocês, sempre, ou aqui ou no WhatsApp, 24 horas, assim como o pessoal que está aqui também, sempre ativo lá, sempre ajudando a população lobatense, né? E aí, conta um pouquinho do trabalho, como é que está lá a Câmara Municipal agora para 2023, o que tem de trabalho novo lá, como é que tá os andamentos dos trabalhos, previsões? Na realidade, para mim mudou bastante, né? Eu tinha uma função ali administrativa, nesses 2 últimos anos como presidente, bastante coisa a gente conseguiu fazer lá, vocês acompanharam aí, né? Você principalmente viu todas as mudanças que a gente fez na Câmara Municipal. Como vereador agora, para mim melhorou um pouco em relação ao atendimento. Eu ficava muito focado na parte administrativa, na devida responsabilidade, e agora eu estou tendo mais contato junto à população, estou mais próximo, consigo atender melhor o munícipe, consigo intervir muitas vezes junto à prefeitura para que seja feito algo em relação ao atendimento do munícipe. Então, para mim está muito bom. A gente tem como base esse ano aí, pelo menos eu como vereador, a criação de projetos de leis, que é um dos papéis e responsabilidade do vereador, criar leis que sim favoreçam os munícipes, que tragam algum tipo de benefício, porque a gente vê que passou várias gestões e poucos de leis foram feitas, e muitas leis ainda vêm, depois de alguns anos, ser derrubadas por serem inconstitucionais. Então a gente está tentando fazer um trabalho mais coeso, mais concreto, e apoiar, né? A gente trabalha lá, muito se diz sobre oposições políticas, que eu não vejo dessa forma. Eu sempre deixei claro que tudo que é bom para o povo é bom para mim, e tudo que é ruim para o povo é ruim para mim. E assim é meu posicionamento dentro da Câmara Municipal. Então vocês podem ver que a gente não trava, a gente não faz, como dizem muitas coisas. Nesses últimos 2 anos, todos os pedidos que entraram da prefeitura na Câmara, se eu não me engano, foi 1 ou 2 somente reprovados, um só. De todos os outros foram aprovados, então não tem nada de a Câmara não está deixando eu trabalhar, não existe esse trabalho. E estamos lá para poder fazer uma coisa diferente. Esse ano a gente também abraçou as comissões com carinho, com respeito. A gente enxerga a importância que tem uma comissão dentro de uma Câmara Municipal. Da mesma forma, a gente continua, né, fazendo parte da mesa diretora. Mesa diretora da Câmara hoje tem o vereador Kurt, tem o vereador Nedivan e o presidente, o Edgelson. E as comissões, eu estou à frente de uma, o Kurt está à frente de outra, a Luísa à frente de outra. A gente está tendo essa preocupação, esse carinho
E o respeito com a função que a gente tem. As comissões estão ali para analisar os projetos que entram, tomar uma decisão, fazer um alinhamento, fazer uma emenda antes dela passar por votação. Então é super importante essas comissões serem ativas na Câmara Municipal e nós estamos trabalhando bastante em cima disso. Perfeito. Vereador Curti, qual a sua expectativa aí para o ano 2023? Como é que foi um balanço aí de 2022 e o início de 2023? O que tem pela frente aí na nossa Câmara Municipal e no seu trabalho como vereador? Vamos focar aí no que a gente vem fazendo já, né? Fiscalização do Executivo, portal da transparência e diário oficial lá todo dia a gente está lá. O pessoal que quiser fazer denúncia aí pode contar com a gente aí pelo WhatsApp aí. Não revelamos nossas fontes. Acho que só o STF consegue fazer eu revelar uma fonte minha, do contrário, não vai ninguém saber quem foi que denunciou. Então, pode mandar para mim aí, que não tem erro não. E projetos de lei, né? Vamos ver se a gente faz os códigos de postura. Estamos esperando a prefeitura encaminhar para a Câmara para resolver. Que até o pessoal fala que vereador só serve para colocar nome em rua, né? Tem um projeto. Fala muito, né? Então, o pessoal fala muito, né? O problema é que se não colocar o nome da rua, não consegue ter CEP individual. A encomenda não chega. Lombada, então, o Mercado Livre não chega. O Mercado Livre não chega, o Correio não chega. Então a gente vai ter que colocar nome em muita rua, eu acho, esse ano. Provavelmente umas 50 ruas aí de Monteiro que não são nomeadas no papel, para ver se a gente consegue colocar o CEP, né, individual por rua, né? Por rua. Mas tem que aguardar a prefeitura, né? A prefeitura tem que mandar pra gente avaliar essa parte aí. Perfeito. E vai ter muita lei, vai tirar muita lei aí que não existe, não serve para nada. Vamos reformular bastante coisa aí. É que vai atualizando, né? Precisa atualizar. Tem leis que fala sobre telégrafo na Câmara ainda. Fica lá só a lei para... mas telégrafo foi até lá de 1900 e bolinha. Tá lá ainda até hoje, né? Então, precisa atualizar, então tá certo. Pessoal, lembrando que nós convidamos a todos os vereadores, né? Todos os vereadores receberam o convite, a gente manda o convite para a Câmara Municipal. Já mandamos para a semana que vem também para o Executivo, tá? Estar aqui conosco, secretários, né? A gente manda aqui para todo mundo que queira vir discutir os problemas da cidade realmente aí, e soluções, porque aqui a gente discute problema e soluções também, né? Que é o que a gente mais faz aqui. A Maria Aparecida aqui dando boa noite. Pessoal, vamos começar com relação à questão do ônibus. Alguma coisa decidida com relação à empresa de ônibus? Tem alguma novidade? Está naquilo mesmo ainda? Até onde a gente sabe, está na mesma situação. Infelizmente, aí não teve o encerramento do comodato, né? Os horários não são compatíveis, a empresa tem o posicionamento dela, a prefeitura já tentou por algumas vezes intervir, mas sem sucesso. E quem está pagando o pato sobre isso é a população, que ainda não tem o atendimento necessário. Por enquanto, fica 0-0. Até onde nós temos de informação, tá desse jeito. Eu não participei de nenhuma outra reunião desde o ano passado para tratar sobre esse assunto. Então, até onde eu sei, está do mesmo jeito. Bom, quer comentar? Não temos mais informações. O que a gente passou nas últimas lives aqui é o mesmo posicionamento. É aquilo. Pode ser que tenha algum posicionamento, mas não chegou, né? A questão de conversa da prefeitura não é das melhores, né? Então, eles não gostam de revelar muito o que eles fazem. Eles gostam de trabalhar tudo na surdina, né? Entendi. Eles são contra divulgar informações, né? Esperar para ver o que aparece. Tá bom. Ivoneide Teixeira mandando aqui uma boa noite também. Boa noite, Ivoneide. Obrigado pela sintonia, pela audiência também. Vamos falar um pouquinho da nossa Monteiro Lobato. O que está acontecendo na nossa cidade? Que tá, bastante coisas do que a gente está vendo, parece que não é o que está acontecendo de fato na cidade. A gente vê algumas coisas sendo faladas aqui, falada colar, apresentada colar, mas quando você vai ver a realidade, o serviço está sendo prestado é outro, é uma outra situação, às vezes você acaba não sendo atendido muitas vezes. O que acontece de fato na nossa cidade hoje? É que nem um ditado que diz assim, né? Não existe pessoas feias. É o espelho que está refletindo errado ou o tipo da maquiagem que não está correto, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje é uma bela de uma maquiagem. E a gente tem que ser bem real sobre isso. Mas aí eu pergunto sempre, deixo até uma pergunta para você, Tadeu. Assim, eu enxergo que tem pessoas que realmente olham por trás dessa maquiagem e tem pessoas que se enganam por essa maquiagem. Então nós temos que saber quem nós estamos tentando atingir e de que forma nós estamos tentando atingir. Então até discuti bastante sobre isso essa semana e para mim esse é meu posicionamento. Eu vou sempre tentar mostrar o que a pessoa é por trás daquela maquiagem. Doa a quem doer. Se isso daqui para mim vai ser bom, se isso aqui não vai ser bom, se isso aqui eu vou colher frutos, se isso aqui eu não vou colher frutos, isso é uma consequência.
consequência de cada um. Quando vocês escolhem alguém para estar sentado para gerenciar o seu município, vereadores e prefeitos, é direito de escolha. Ninguém te amarra, ninguém te leva lá. Então, é consequência disso que nós sofremos. Começa por aí. Só que tem o lado de você errar com o teu voto, enxergar o erro e não querer errar novamente. E tem pessoas que usam aqueles tapa-olho de cavalo e vai embora, independente de qualquer coisa. Não é o nosso posicionamento. Hoje eu vi uma entrevista do senhor prefeito numa televisão e falando, né? E aí vem uma discussão que eu sempre falo. Gestor de município tem que ter prioridade. O que é prioridade para esse município? Sonhar, todo mundo pode, mas tenta fazer isso dormindo. Não a hora que está lá trabalhando. Então, quando eu escuto falar sobre parque, que a gente já discutiu aqui, falar sobre estradas rurais, como se nada tivesse acontecendo, e ainda culpando Jesus Cristo e Deus, que toda essa chuva e tudo que está acontecendo na cidade é culpa de Deus, como eu já escutei. Chegar num ponto de falar sobre mudanças para atrair turismo na nossa cidade, com os eventos e festas que gastam um dinheiro exorbitante no nosso município. Falar sobre calçamento das ruas, falando de acessibilidade. Calçar a rua é uma coisa, acessibilidade é outra. Então, ou a gente faz uma coisa ou a gente está fazendo outra. Teoricamente era para andar as duas juntas, porque o projeto é para andar as duas juntas. Quando eu não foco nos problemas que eu estou tendo no meu município em relação ao atendimento na saúde, quando eu não foco na parte básica, que é a manutenção de estradas rurais, e eu começo a expor só festas, parques e coisas que não estão no nosso tato e que, para mim, e eu acho que 99% da população não é prioridade, é maquiagem. Então, eu prefiro falar sobre a realidade. Então, é triste para mim quando a gente não discute realidade. Porque quando a gente vem discutir realidade aqui, parece que a gente está fazendo teatro ou que é coisa política. O Alan está fazendo politicagem contra o prefeito. O Alan está batendo no prefeito. O Alan não deixa o prefeito trabalhar. O Alan... Pera aí, gente. Vocês querem enxergar o que está acontecendo ou vocês vão pôr tapa-olho? Se passar tapa-olho, eu tenho vários lugares para indicar. Tem 2 casas de ração e mais uma cooperativa em Monteiro Lobato que vende esses tapa-olho. Põe em vista, para mim já saber com quem eu estou conversando. Porque não é possível nós morarmos na mesma cidade, sabermos das reclamações. O vereador Curti aqui é testemunha. Essa semana inteira eu fui intervir na prefeitura, porque muitos às vezes ligam para o Curti ou ligam para outro vereador e acaba não tendo aquela disponibilidade naquele momento. A gente sempre não deixa de atender. Se eu não posso, o Curti vai e nós vamos revezando. A semana inteira a gente atendeu. Será que nós estamos atendendo um fantasma de coisas erradas? Não é possível, né? Então, assim, para mim, é muito triste uma televisão dar ibope por uma coisa que, para mim, não é verídico. É escutar do parque, que são 3 etapas. É um portal, depois vem um segundo negócio que vai fazer acessibilidade e um terceiro buscar investidores para poder utilizar aquela área. A gente põe 2 milhões na expectativa de vir alguém para investir mais 40 ou 50 para fazer o parque. Para terminar. Cara, vamos jogar a realidade. Para Monteiro Lobato não. Mesma coisa aconteceu em São Benedito, quando chegou lá para a gente, né? Vamos criar vagas de emprego, vamos fazer trabalho. Todo mundo critica a gente por ter autorizado a compra daquele terreno em São Benedito. Só que, como eu falei, se a gente nega a compra daquele terreno, a população e alguns iriam falar. Não gerou emprego porque os vereadores não deixaram. Tá lá. Pergunta o que é feito daquele terreno. O que está sendo utilizado aquilo lá? Que eu saiba, acho que tem uns 2, 3 cavalos soltos lá dentro. E a época, eu acho que me lembro que vocês fizeram até uma extraordinária, né? Não foi? Para provar rápido, não foi? Foi extraordinário. E ainda está em trâmite, né? Porque ainda teve problema posteriormente de pagamentos e tudo mais. Então você chega num ponto que você fala assim, o que agregou a prefeitura desembolsar 200 e poucos mil reais num terreno que nós estamos no 3º ano de mandato? Vai sair o quê? Pro ano que vem? Ano eleitoral? Ou está guardando tudo numa caixinha para poder usar no ano eleitoral? E outra, a população vai cair de novo nisso? Que a gente tem 4 anos de gestão. 3 anos, eu viro as costas pro povo e dou uma banana. No último ano eu faço tudo. E aí eu sou reeleito. Nós estamos no ano 2023 e nós vamos ainda ter pessoas
que olham desta maneira a política. Mas ó, na última eleição já tivemos um recado claro que as coisas parece que vão andar um caminho diferente, né? Nós tivemos um recado bem claro até, né? Bem expressivo, diferente. Foi diferente, né, o resultado. Vamos aguardar que a população abra o olho. Sim, hoje nós temos tudo aqui, nós temos acessibilidade, nós estamos aqui hoje fazendo uma transmissão ao vivo, tem a Câmara Municipal que está transmitindo direto. Tem informação na palma da mão, tem informação quiser, na né? palma da mão. Celular, eu brinco com a turma. Celular, a pessoa tem que usar ele para o que importa realmente. É parar um pouco de Facebook, Instagram, ficar postando, Telegram e assim por diante e começar a se envolver. Porque eu falo para a turma, é a primeira vez que eu estou como vereador, mas eu estou achando até interessante das pessoas chegarem hoje e nos procurarem e falar, meu amigo, você não tem que aparecer na minha casa de 444 não para pedir voto. Então, eu preciso de você agora. Eu preciso que você intervenha lá para que dê certo, que melhore o dia a dia nosso. Cara, excelente. Só que você conta no dedo quem faz isso. O restante ainda continua parado no portão de casa esperando para tomar um cafezinho, o prefeito, um vereador, quando voltar de 4 anos. Só que a gente está na hora da virada cultural de Monteiro. Nós temos que parar com isso. Nós estamos fazendo uma política diferenciada, nós estamos dando a cara a tapa. A gente vem aqui, a gente vai em qualquer lugar, suba numa tribuna para orientar o povo, para eles se mobilizarem. E não somente contra prefeito, contra vereador. Se um dia eu estiver agindo de forma incoerente no meu posicionamento político, vá lá e debata comigo. Porque eu só estou lá porque votaram e confiaram em mim. E eu estou na hora de eu responder à altura para a população. Isso é super importante. Então, meu ponto de vista, revolta, porque a gente está aqui para ser transparente. Não para enganar o povo, não para fazer uma maquiagem. Então, não é o tipo de política que eu concordo. Perfeito. Sua colocação, Arthur? Vou falar aí. Eu tenho que pensar nas palavras aí para não tomar processo nem BO. Eu tenho que ficar esperto com isso. A questão que o Alan falou da parte do tapa-olho, eu acho que não é tapa-olho, não é um cavalo, não. Eu acho que a maioria, 90% dos que defendem a coisa errada, tá ganhando com isso. Ninguém trabalha de graça no mundo. Os que estão a favor de coisa errada, ou tem um parente que tem cargo na prefeitura, ou a pessoa tem cargo na prefeitura, ou tá levando vantagem com alguma coisa que está sendo feita. Não é, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que está fazendo errado, mas como ele está levando vantagem, ele não vai falar contra, né? Você olha pela utilidade pública. Sim. Você vê pela postagem no Facebook, as curtidas, ou quem debate, quem defende o prefeito. Todos têm cargo na prefeitura. Ou algum parente que tenha cargo na prefeitura. Dá uma boa noite aqui para a Ivoneide novamente. Pergunta aqui. Alan, como é que está a proposta de um novo mercado em Monteiro? Não tem proposta não de tem novo proposta. mercado em Monteiro. Na realidade, isso aí, a população aclama por uma possibilidade dessa, até para a gente ter uma divisão de possibilidades ou até melhorias de preços, né, concorrência, né, que isso é bom em todo o setor. Porém, a expectativa era na COP, né? Mas como vocês veem, a COP, desde o dia que ela foi entregue, inclusive a gente tinha até denúncias de lá do mato, tá gigante lá e o negócio tá lá parado, dinheiro público parado, perdido. Não tivemos um feedback assim de abertura, fizeram um chamado, mas tipo, o valor estava meio alto, não teve concorrência. Se a gente está enxergando que está muito alto, abaixa, tenta fazer alguma coisa, porque não dá para ficar fechado, né? E também a gente tem a parte de influência, cara. Eu acho que tipo um prefeito municipal, uma gestão, ela consegue chegar nesses grandes empresários, alguma coisa, e falar, vocês não têm interesse, vamos ser parceiros. E digo mais, esses dias eu até brinquei com o Atacadão mesmo, mandei uma postagem lá, por que vocês não vêm para Monteiro? Eles me responderam, eles falaram assim, cabe um Atacadão em Monteiro? Eles brincaram ainda, né? Falei assim, só conversar com a galera, se precisar de espaço, nós arruma, o prefeito arruma, o vereador arruma. De menos. Então quer dizer que ele falou assim, fica de olho aí que a gente pode pintar por aí. Claro, é brincadeira, mas se eles, se de repente se daqui partisse mais propostas para lá, para fora, um ofício, tomar um cafezinho, e aí, vamos dar uma fortalecida lá, quantos empregos nos geraria para a cidade? Além da economia, né, também. Porque tudo que é gerado na cidade, você melhora a economia local
Sim. Né? As pessoas se desenvolvem melhor e também ela tem um subsídio para ela crescer na vida, ela não fica estagnada ali naquele empreguinho ali, entendeu? Ela tem futuro, você vê assim, poxa, né? Na minha cidade está crescendo, tem mais coisa, ela se sente assim, porque a mentalidade de muita gente é assim, Monteiro Lobato nunca vai crescer. Luiz, eu vou dar um exemplo para você, que é meio contraditório a política e as ações. Uhum. Nós tivemos sendo procurado agora esses dias, um rapaz, ele estava querendo montar uma empresa em Monteiro Lobato. Empresa de quê? De peças, né? Peças. Autopeças. E aí ele tentou, ele gostaria de ser a cooperativa e tudo mais, mas o valor está muito alto. Ele falou até um valor X eu conseguiria pagar, mais do que isso não. O valor que ele até falou era um valor até razoável, não é um valor ruim e tal, mas como ele viu que não tinha condições, ele tem um sítio. Qual bairro que é? Santa Maria. Ele tem um bairro, ele tem e tal, e aí ele falou, cara, vou abrir essa autopeças lá. O que ele enxergou? Eu trago para cá, ajudo a cidade, porque daí você tem a contribuição de ISS, tem tudo, pode ter a geração até de emprego e tudo mais. 4 ou 5 empregos diretos. Diretos. E ele falou, eu fico para cá tranquilo, porque eu já gosto de ficar para cá, minha empresa para lá, eu trago tudo para cá e fico por aqui. E foi fazer essa abertura. Recebeu a negativa da prefeitura. Qual é a justificativa? Absurdo. Qual? Que devido a ele ter que mexer com transporte, né, que teoricamente ele tem que transportar essas peças, mas o transporte dele é feito até em vans. São peças de grande porte, são pequenos. E que devido às estradas rurais não comportarem, as estradas rurais, o trânsito tal, poderia danificar mais ainda as estradas, Sério pum, mesmo? tá lá. Sério mesmo? Não, foi negado a abertura de CNPJ dele Monteiro. A justificativa da prefeitura foi que o transporte, o movimento que ele iria gerar na estrada ia piorar ainda mais a estrada que já está ruim. A estrada não comporta um tráfego de veículos dele. Isso porque o tráfego que ele falou que ia ter era Fiorino. Era carro normal. Sim, carro de não entrega. Era nem van. Não é nem van, né? Era as Fiorino. Era coisa pouca. E eu pergunto para você, como pode ocorrer isso? Se as estradas estão em más condições, quem tem que resolver esse problema não é o empresário. Pelo contrário, o empresário está fazendo a parte dele. Ele está trazendo o CNPJ para cá e ele ia deixar o ISS aqui. Mas aí ele pode abrir o MEI. Você está entendendo? Não, ele já tem uma empresa grande, né? Ele tem entendi. Ele tem coisa grande, entendi. Só que você chega no ponto, tipo assim, fiscal, tudo mais, entendi. Essa é uma alegação de uma prefeitura? Pelo contrário, se eu tenho interesse do empresário, ele vai vir, eu tenho uma noção básica de qual recurso. Dever ajudar, né? Eu vou lá arrumar essa estrada. Ou arrumar a estrada ou ajudar o cara num lugar estrada, melhor. Então quer dizer o seguinte, se a ambulância tiver que passar 100 vezes lá, não pode ter ambulância. Porque então a ambulância não cabe, porque a ambulância é grande. Você tá entendendo? A van escolar não pode. Qualquer coisa que precisar transitar nessa estrada não pode. Você pode passar uma vez por dia. Se você passar 10, você já não pode transitar lá. Gente do céu, quando eu vi isso aí, eu falei, gente, isso que prometia uma geração de emprego de 100 empregos. Que até agora eu não vi nenhum. Nós estamos no terceiro ano de mandato, né? É complicado. O Garrincha fala aqui, boa noite para os vereadores e boa noite para o Tadeu. Boa noite aí, Garrincha. Na época que eu fui, porque aqui também a gente paga imposto, sabe? A gente só nega, não. Na época a gente foi abrir imposto aqui da associação, pagar não é ISS, não, aqui chama, esqueci o nome, inclusive já paguei hoje desse ano já. É anual, graças a Deus, não é mensal. É a licença a licença de prefeitura, de funcionamento. Os comércios pagam também. Isso, a gente paga também, apesar de ser sem fins lucrativos, a gente paga também. E na época que a gente foi solicitar para pagar imposto para o município, na época que a gente foi solicitar, qual que foi a negativa? Foi que a prefeitura não autoriza o funcionamento de rádio. Eu falei, mas eu quero pagar imposto de uma entidade para vocês, a licença de funcionamento da entidade, não é da rádio. Não, mas não pode. Aí a gente foi lá, né, tivemos que ameaçar de processo, porque falou, vocês não estão liberando nada, vocês estão se negando a recolher imposto pro município, é isso mesmo? Isso é crime. É crime. Falei, então, é crime. Eu tô querendo pagar imposto, você não quer receber imposto? Nunca vi um negócio desse, cara. Nunca vi. Nós tivemos também, aí eles registraram, nós estamos pagando, né, que também a gente paga. Então, a gente teve dificuldade, mas eu acho que precisa, assim, as pessoas têm que ter visão, é isso que nós estamos falando aqui. Pô, você vai trazer emprego? mas estrada, cara. Então, que nem vocês não estão falando aqui. Então, micro-ônibus, van, ambulância, outros caminhãozinhos de entrega do depósito também, então não pode ir também. Então. Não pode ninguém, né? Nem o carro pode ir, nem a gente pode andar mais. Vamos andar tudo de cavalo. Vou abrir um Aras aqui na cidade, vamos começar a alugar cavalo, carroça para o pessoal. Com pneu quadrado, né?
com pneu quadrado. Com pneu Não, quadrado. se bem que andar nessas estradas aí com pneu redondo, você já pula, não É. vai sentir muita diferença com pneu quadrado. É né? complicado. Tanto de buraco que tem. Eu falei, ontem eu até dei esse exemplo, eu falei assim, a preparação para o rodeio. É preparação pro rodeio. Ah. Você anda na estrada pulando como se fosse Treinamento. montar no boi. Tá certo. A Ivoneide fala que tem um buraco grande no final da curva, vindo de São José para Monteiro. Tá um perigo sem sinalização cada dia maior. Seria Esse ali aí na já, descoberta. ali para cima do descoberto. Já colocaram um cone lá, o DR já está ciente. Já mandamos pro DR, estamos aguardando. É governo do estado, né? É do O estado, DR do é estado. do governo do estado. Dessa vez não tem nada a ver com a Não prefeitura. tem nada a ver com a prefeitura. E obra, mesmo que emergencial do estado, é um mês, 2 Sim, meses. Até pelo sair menos, licitação. É enrolado. A burocracia é grande. Então, a gente também tem uma nota aqui do DER, do Departamento de Imprensa da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. DER informa que enviou uma viatura de UBA, Unidade Básica de Atendimento, até o local para verificar a situação da sinalização. Caso seja necessário, o reforço estará sendo providenciado imediatamente. Aí assinou aqui a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e problema Logística do ali governo do estado. É que aquela curva já tem muito acidente ali, né? Eu acho que uma das piores curvas que tem aqui É. é aquela curva. Então, se for colocar um mais cone ali, uma coisa, aí vai ter que entrar na contramão. Já é perigoso ali que E segundo informações, está comendo bem ali, né? tá comendo bem. E quanto mais, se continuar chovendo, vai mais embora. E se rodar? E se cortar o acesso? Vai ter que Aí ser a de gente vai helicóptero? ter que ir lá pela Serrinha, entrar na Nelson Gomes, sair lá nos 5 km lá. Que a estrada tá... Que a estrada tá maravilhosa. Ou então vai em São Francisco, entra no Roncador, sai lá no Cisne. Ou entra no Descoberto, né? Dá pra entrar no Descoberto. Dá. Só não dá pra passar pelo Descoberto, mas dá pra entrar ali. Entendi. Dá pra tentar passar pra sair no É Cisne. porque ali tudo assim, né? Então, É. tanto que você desce ali, você Ah, tem não, que é tomar que- cuidado, porque ali tudo ajuda. Entrar na Né? estrada do Descoberto ali pra sair no Cisne é doído, né? É doido. Tem É, que ter 4x4, pelo menos. tem que estar com Aquele dia- calço na cabine pra ficar mais alto. Rapaz. Falaram que o que mais tá vendendo depósito é corrente agora. Ah, então tá bom. Pelo menos alguém tá ganhando, né? Alguém tá ganhando. Tá certo. A Ivoneide agradece aqui. Pessoal, vocês podem participar, pode mandar o WhatsApp aqui, 3979-4101. E se alguma autoridade também quiser responder, fazer alguma colocação, pode. A gente está ao vivo aqui na estrada Sebastião Mota dos Santos 556, no bairro do Souza e Monteiro Lobato, final do asfalto, ou no 3979-4101, pode mandar vídeo, áudio, a gente publica aqui também sem problema algum. A prefeitura não vai responder. Eles não acompanham, né? Segundo o posicionamento da prefeitura, Não acompanho. eles no Facebook, WhatsApp, não é local de fazer reclamação. Segundo a prefeitura, eles querem que vá lá e faça ofício lá. Não que eles vão fazer alguma coisa se você fizer o ofício, né? Quantos nós já temos lá? Uns 300 ofícios. Quantos De foram vez em quando respondidos? responde. Quando ele quer que a gente vote alguma coisa que é do interesse, ele responde. Do contrário. Sobre a questão da água de São Benedito, como é que ficou acertado? Vocês ficaram sabendo? Eu só vi uma reportagem deles lá em relação ao dia que a empresa foi fazer a troca da bomba lá, né? Parece que deixou ele sem água, né? Então, De água, caminhão-pipa lá. Então, na realidade, a empresa, a entrevista falava que estava lá reparando a bomba, né? É. E que levaria o caminhão-pipa para poder fazer os Eles abastecimentos lá. levaram Né? depois. Levaram Levou, depois? levou. No mesmo dia? É. Então beleza. Então tá. É porque Foi foi falado. o que foi falado. Eu não fui lá presencialmente. Entendi. É que a princípio tinha chegado que não tinha ido o Mas caminhão. depois né? o pessoal falou que eles foram caminhão-pipa Foram. lá e Então. abasteceu a caixa. Colocaram uma caixa de 10 mil litros lá Então e fizeram encheram com caminhão-pipa contingenciamento. pra poder- Perfeito. Então. Então, beleza. Pessoal, vamos para o próximo assunto, então. Vamos lá. A questão das enchentes, né? Monteiro Lobato, a gente tem divulgado bastante essa questão da preocupação com as enchentes. Eu acho que está mais do que na hora, até acho que o senhor vereador Curti também já protocolou, eu acho lá, se eu não me engano, que eu li uma informação, para colocar um sistema de monitoramento nos rios, né? Eu Nos falei, pontos a críticos. ideia era colocar o sistema de planejamento. A Agência Nacional de Águas, ela disponibiliza os equipamentos, tudo, e faz o monitoramento junto com a Agência Estadual de Por Águas. eles mesmos. Eles mesmos. E daí comunica o município. E aí comunica a Defesa Civil Estadual, que comunica a Defesa Civil Municipal. Né? Poxa, É que só a legal. prefeitura ter interesse. Inclusive, o governador Tarcísio, que atuou bastante nas tragédias lá do litoral que aconteceu recentemente, ele até falou que ele mesmo, que o governo do estado, vai instalar monitoramentos nos pontos. Então, Quem passa ali na ponte em São José tem ali que pega a Via Norte ali, eu não sei o nome da ponte, aquela onde duplicaram ali a ponte, tem lá, você vê o sensor lá para medir o nível do rio Paraíba. porque é o que a gente está falando aqui, né? Pra gente que acompanha um pouco já há algum tempo, que nem aquelas enchentes de 2018, 18. a chuva foi espaçada.
Ela não foi. Agora, pega um cone do sul de Minas, está batendo em São José. É tipo uma cortina de água. Por isso que você vê hoje em São José mesmo, lá, Zona Sul, lá, encheu tudo de novo. Jacareí de novo, e aqui também tá chovendo bastante. Apesar que, graças a Deus, a nuvem São Pedro tá meio com dó nosso, tá jogando para lá a nuvem lá. Mas é no meio do mato, lá onde precisa chover, porque se chover um pouco muito no bairro, na cidade, acontece de novo. Esses dias quase aconteceu de novo, né? A água subiu, mas não chegou tanto, bem, né? Mas o do Souza não tinha subido naquele dia. Eu liguei para você até perguntando. Então, e daquele de água nem sujou, mas a Serra de São Benedito choveu pra caramba. E essas cortinas de água, o volume tá muito intenso, cara. Sim. Qualquer chuvinha, né, SP50 já alaga. E não era assim, tipo, a gente comunicava, assim, alagamento na SP50, mas não era com tanta frequência. Mas fora isso aí também, né, Tadeu, a gente tá todos os dias chovendo, né? Então não dá uma drenagem. E aí, a partir do momento que não tem drenagem e tal, essa água, ela acumula e volta, né? Precisa ter um plano de drenagem. Não tem a drenagem, não tá tendo tempo de secar o solo. Não. E aí vem de novo, não tem mais para onde filtrar. Não vai, Gosto de fora. Né? Tá certo. Beleza, vamos pro próximo assunto, então? Podemos falar? Sobre? Vamos lá. Vamos puxar. Vamos puxar. Então tá bom. Vamos lá, para 2023, pessoal. Vocês falaram que a questão da fiscalização e tal. A gente viu esses dias, o munícipe postou a questão das pedras, parece que estava indo embora no Rio, não sei se é impressão nossa naquele vídeo lá, os senhores acompanharam? Então, Então, na realidade, assim, né, Luiz? É aquilo lá mesmo? Da onde que é? Aquela pedra que postaram uma filmagem no nosso grupo lá, dizendo que a pedra estava indo embora e as estradas estavam praticamente todas as estradas, né? Se coloca a pedra, acaba não compactando, isso é uma realidade, a gente não tem um compactador. Vem chuvas, né? Essa violência que está vindo, são enxurradas, né? A gente diz assim. Violentas, né? Os cortes d'água não são feitos da forma correta, né? Praticamente não existe. E aí ela corre no meio da pista, correu no meio da pista, o que ela tiver pela frente já vai levar, e automaticamente o final das pedras é dentro das galerias e dentro do rio. Dinheiro jogado fora, igual a... Dinheiro jogado fora. Igual aqui rapaz, na gruta aqui, né? Na gruta. 800 mil, né? 800 do estado, né? 800 mil do estado, foi tudo embora. Né? Em 20 dias. É isso aí. Então você chega num ponto que nem ontem mesmo, um morador do bairro Descoberto mandou uma mensagem para mim, indignado. Ele falou, seu Alan, olha as condições que nós estamos da estrada. Ele fez 3 trechos de vídeo, 3 pontos. E a gente sempre fala, não é a estrada como um todo que a gente está pedindo para arrumar, que a gente não é bobo da corte de falar, não vai conseguir. Não vai. O correto era ter planejamento. Se tivesse planejamento, em 4 anos você fazia. Como não tem planejamento, vai continuar paliativo? Vai continuar paliativo. Mas vai atender o povo. O que não dá para fazer é jogar a culpa em São Pedro, na culpa de Jesus Cristo, de tal, sendo que o problema é administrativo. Então, assim, aí ele foi lá e tal, e ele tirou uma foto, cara, que me chamou muita atenção, de 2 montantes de pedra no canto, lá em trechos dessa estrada, cobertos por mato. Só para você ter ideia, o mato já enraizou por baixo dela, já cobriu ela tudo. Ou seja, já faz um tempo que tá ali. Muito tempo. Essa pedra aí, a empresa que fez a torre de energia lá, fizeram a torre de energia, não lembro o nome da empresa agora. Alupar. Alupar fez a torre de energia lá, de forno. Né? E aí deu uma ajuda, né? E aí a prefeitura, como passou muito caminhão, a prefeitura conseguiu lá, de muita briga. Na verdade, quem conseguiu foi os moradores, né? Quem brigou de verdade. Brigou os moradores, né? Foram os moradores. Conseguiram que elas iam ajudar com a pedra. O que eles fizeram? Mandaram pedra para a prefeitura, jogaram um pouco na beira da estrada e um pouco é o que está no recinto lá, que é muita pedra do Descoberto lá. Entendi. E mandou metade das pedras que eles iam ajudar. A outra metade, a hora que a prefeitura começasse a usar na estrada, eles mandariam o resto. Faz mais de 1 ano já que a pedra está lá e a prefeitura não começou a usar as pedras. As pedras estão paradas no recinto, tem pedra na beira da estrada. Seria só espalhar. E aí para você ver, aí a gente faz requerimento, faz as coisas, mas isso aqui eu sou um cara sincero, eu falo que tá certo também. Aí eu peguei essa reclamação do morador, mandei no grupo nosso lá, onde está o prefeito, tá o vice, tá os vereadores. Não teve movimentação alguma do grupo, você viu que nem responderam. Nunca responde. Não responde, eu não sei nem para que existe esse grupo. Se é só para a gente postar as coisas lá e nem muito obrigado falar, não tem intuito, porque eu não sei nem se viu, né? Quando ele quer que volte algum cargo, algum projeto. Aí ele começa a movimentar o grupo. Mas aí eu fiz a mesma publicação pro Chico, que é o supervisor lá da garagem. Francisco. E o Chico eu tenho que parabenizar, cara. Assim, cara, nos responde sempre, se não na hora, porque tá na roça, porque ele tá na roça mesmo, ele tá fazendo. E ele entende, né? Ele tá na roça.
Quando não atende na hora, quando ele chega na casa dele, dependendo do horário, ele me manda mensagem, já diz o que vai fazer, como vai fazer, me informa das coisas, me deixa de um jeito que, pelo menos assim, com as informações dele, eu consigo passar para o morador, ou tranquilizar, ou passar a real situação. E ele falou para mim assim, Alan, amanhã estarei lá, vou ver o que eu consigo fazer, cara. Eu estou tentando fazer o máximo. Tá? Eu não tenho braço suficiente, eu não tenho maquinário suficiente, eu tô fazendo o que dá. Falei, obrigado pela informação. Hoje ele me mandou. Eles abrindo as valetas lá onde estava muito brejo, colocando a pedra lá para os moradores para minimizar e dando a satisfação. Eu já mandei para o morador me agradeceu, automaticamente eu fiz o agradecimento para ele no WhatsApp, como também estou fazendo aqui nas redes sociais. Se tivesse mais pessoas realmente vestindo a camisa da prefeitura, como ele vem vestindo, ou pelo menos fazendo o que é possível dentro do que ele mostra para a gente, das limitações que ele tem, porque acima dele tem gente, cara. Ele é o supervisor, ele só tem que estar acompanhando o pessoal na execução. E ele tá na lida lá. Mas ele está na lida, ele está respondendo. Então, ele parabéns. está sendo muito mais secretário do que o secretário que está na pasta. Tem secretário na pasta? Tem. Deve estar lá em Santo Antônio falando do Parrão. Tá lá em Santo Antônio. Aí, o que acontece? Ele está fazendo muito mais, cara. Sabe? Agora o que tem que parar, que a gente está vendo também direto, é picuinha política. Porque tem dia que máquinas ficam paradas dentro da prefeitura por picuinha. Porque o prefeito está tendo problema com o funcionário ou está em divergência política, porque é o seguinte, ou você deixa ser puxado pelo cabresto, agora aquele lá que não deixa por cabresto, vira inimigo. Uhum. Então ele prefere sentar o cara lá de castigo, deixar o cara de castigo lá, do que pôr para trabalhar. Atender o munícipe. Né? Você viu no grupo agora essa semana, fazendo estrada com trator, com uma lâmina e 2 patrol paradas na garagem. Explica para nós o motivo da patrol parada. Eu explico. Por favor, pode falar. A justificativa da prefeitura aí, falaram para os funcionários, é que tem certos funcionários lá que não podem ir para a roça, ou não podem fazer tipos de serviço, porque vão denunciar para os vereadores, ou vão contar para o vereador que está fazendo coisa errada. Então, eles acham que vão fazer alguma coisa errada, ou eles pretendem fazer uma coisa errada, então os funcionários que falam para a gente, que vê que está errado e conta para a gente, ou denuncia para a gente, eles não deixam ir para a roça. Mas aí fica a pergunta, o munícipe ele pode ficar sem atendimento? Pois é, eles preferem deixar o munícipe sem atendimento do que mandar os funcionários para a roça fazer certos serviços, porque o funcionário, se for fazer se mandarem fazer uma coisa errada, ele vai denunciar para a gente. Entendi. Aí a cidade ou pode... não vai fazer. Cidade pode ir para o brejo. Não, é um absurdo. Não, só para você ter ideia. Isso aí é perseguição Luiz, política. É exemplo fácil. Umas semanas atrás aí estava se transportando pedra na S10. Na S10. Porque o caminhão novo não tem seguro, o caminhão novo não sei o que, não podia usar. Ué. Aí o caminhão velho quebrado. E a outra coisa, fizeram uma generalização, né, cara? Tipo, cortaram a empresa, que tinha realmente uns problemas com a empresa que prestava serviço de manutenção. Só que a solução, para mim, é mudar de empresa. Aí vieram com uma contratação do mecânico, tal, que ia ser mais viável, menos gasto para o município e tal. Cara, o cara é bom. A informação que a gente tem é que o cara é bom. Só que o cara é sozinho. Entendi. Ele não é mágico, ele é bom. Tem que entender a diferença do mágico e do bom. Mas tem que ter um auxiliar ali, né? Não, ele não consegue dar conta da demanda da quantidade de manutenção. Entendi. Nós estamos falando de uma frota. Não adianta a gente bater no peito, é a melhor frota dos últimos anos. É o que eu falei para os caras, não adianta nada a gente olhar hoje lá. 2 patrol, tem hoje 2 retas, vai chegar mais 3, 2 caminhões, 3 caminhões agrícola, e para lá, 12, 13 veículos pesados para estar trabalhando em roça. Quantos motoristas nós temos? E o munícipe sem atendimento. Quantos... tudo parar na garagem não adianta nada. Na garagem não adianta nada, é para tirar foto? É para tirar foto, é para passear pela cidade. Entendi. Aí você pega uma reta escavadeira, você sabendo que a época crítica é a época de chuva, tinha uma reta escavadeira quebrada desde novembro, estava parada até semana. O caminhão também estava parado. Novembro? Desde novembro. Caraca, faz tempo, hein? Então você chega num ponto que você fala, gente, aí eu não posso falar da gestão. Eu tenho que ir lá e falar, não, tá lindo, tá quebrado, o povo tá a pé. O munícipe quebrando o carro, né? Tá passando por dentro de valeta, por dentro de barro, por dentro de buraco, e o vereador não pode falar, porque se falar é porque é política. Ele tá contra, né? Gente, vai lá, complicado. Visita a garagem. Vamos lá, você passou por isso agora. Tinha ambulância esses dias, Tadeu?
Não, as 2 ambulâncias em atendimento. Quantos moradores foram desmarcados? Exames que já estão marcados há meses, porque não tinha veículo para transportar esses moradores? Então, complicado mesmo. Aí tira foto. Não foi? Saiu agora a semana aí foto com 7 carros? Postou 0. lá. Eu não vi nenhum rodando ainda. Mas não vai rodar. Porque Eu não tem seguro. Porque não Por quê? está emplacado. É só para tirar foto. Então, Faz a foto o dia que ele começar a rodar. é o que a gente fala aqui. O problema é o seguinte, o pessoal fala uma coisa, mas quando você vai procurar o serviço público é outra. Esse que é o problema. E outra, Não tá batendo com a realidade, entendeu? Entendeu? Não tá batendo, cara. Não tá batendo. Na vida é a mesma coisa do poder público. Se você chega no momento, você está apertado financeiramente, aí tem aquele ditado: eu vendo almoço para poder ter a janta. Aí você entende. Agora o cara, quando é bom do bolso, ele almoça, ele janta, toma um café e toma um cafezinho da tarde ainda. Certo? A prefeitura, ela está com superávit. Nós estamos falando da prefeitura gorda. Entendi. Aí vem a pergunta: por que fazer um leilão dos veículos que malemar estavam rodando, mas estavam rodando atendendo o povo? Eu vi lá mesmo, até a gente publicou Sim. que são veículos que estavam na rodagem, né? Tava. Muitos ali. Futuramente vamos trocar? Chegou novos, vamos trocar? Excelente. Eu sempre faço uma comparação. Eu compro um tênis na Shopee. Eu só tenho um tênis, tá? Eu compro um tênis na Shopee. Vai chegar daqui 2 meses. Eu vendo o meu e ando 2 meses descalço. Aí você fica descalço. Ou eu espero chegar o da Shopee e depois eu ponho a venda. O velhinho. O que é isso? Gestão. Mas não posso falar de gestão, Tadeu. Mas peraí, então tá sendo. Ué, mas o que aconteceu então? Então, esses veículos que foram ao leilão eram os que estavam em uso e não tinha chegado os novos para uso e não estava nem acertado ainda. É isso aí. Vai ficar sem por um tempo. Vai ficar sem. Já tá sem, né? Vai ficar sem, não. Já está Mas sem. aí você tá de brincadeira comigo? Não é brincadeira, é a realidade do nosso município. Você tá entendendo? É isso E que a aí gente o passa Alan, diariamente. Curte, o pessoal não pode Entendi. falar. Então é normal então deixar o munícipe sem atendimento e fazer esse tipo de coisa. É normal. É uma tomada de decisão. Poxa. É uma tomada de decisão. Você entendeu? Mas tem que ajudar nós aí, gestão. Pelo amor de Deus também. Então, Olha só. aí você chega num ponto, e o pior de tudo, que não é assim. Ele não foi alertado disso. Ele foi alertado disso. Mas o ego não deixa. Se existe uma pessoa com mais ego do que o Edmar, eu não encontrei na minha vida até hoje. Isso que eu trabalhei dentro de uma multinacional, que era cobra comendo cobra todo dia. Você tinha que matar um leão por dia para você se manter dentro do seu emprego. E eu nunca vi uma pessoa se fechar da maneira que ele se fecha e de não escutar. Tudo que a gente vai falar, parece que para ele a gente está querendo ou aparecer, ou que a gente está querendo fazer Ou é algo. do contra, né? Você está entendendo? Como que faz, cara? Sem apoio, sem parceria. Não tem gerenciamento. Não tem. A nossa cidade ela carece de muitas coisas básicas. A gente estava falando esses dias mesmo, né? De por exemplo, um problema crônico que vocês têm lá em Monteiro, que é o rompimento de cabos de fibra, essas coisas. Um portal na cidade com um limitador de altura, cara. Você já mata 2 problemas com um serviço só. Limitador de altura, você bota um portal com limitador ali, acabou. Fica bonito, a pessoa vai tirar foto, cara. Já vai ajudar até nesse parque futuro. É a mesma coisa, eu sempre falo, uma coisa andando na frente da outra. Eu brinco com a turma que Monteiro Lobato é a banana comendo macaco. Agora, fecha-se lá, parceria de atividade delegada, paga não sei o quê, assina convênio, faz o caramba 4. E a parte de... Tem uma placa de trânsito. A parte não tem. Entendi. As polícias vão multar de que jeito? E outra, monitoramento, porque, por exemplo, como a gente sabe, o prefeito em si, o prefeito, o vereador, senhores também, não, e nem o município também, né, não tem esse poder de colocar mais polícia no município. Pode cobrar, eles não vai. O que acontece? Mas um prefeito, até vocês também poderiam, com certeza já deram essa sugestão, nós também já demos, né, poderiam montar um sistema de monitoramento do tipo CSI de São José. O CSI em São José, agora, os caras estão tão avançados que eles já estão integrando o plano de previsão do tempo para São José, cara, junto à Defesa Civil Estadual. Pra você ter uma ideia do nível que os caras estão. Entendeu? Aí você fala assim, mas não dá para ter um CSI Monteiro? Dá. Não, claro, não precisa ser daquele tamanho, mas a gente teve a reunião do Conseg, foi discutido sobre isso, e ele garantiu que está vendo entre o jurídico da Prefeitura de Monteiro e o jurídico da Prefeitura de São José para fazer algum tipo de parceria entre as cidades para poder São José ajudar Monteiro e Monteiro ajudar São José dentro das necessidades. Na verdade, assim, eu sei que é mão única, né? São José ajudando Monteiro. Porque... E vamos aguardar para ver se vai sair algum tipo de parceria disso e o quanto que essa parceria realmente... No caso de monitoramento? Monitoramento. Beleza.
É porque tem câmeras em Monteiro, de repente fazer um projeto de agregamento, de monitoramento, né? Tem que conversar para ver. A Fabiana Pacheco Menezes manda aqui, mas gente, ele foi na TV falar de Monteiro? É sério que é em Monteiro Lobato mesmo? Portal? Sério isso mesmo? O portal é na Morada do Sol, é o portal que vai ser... É o portal do parque. O portal do futuro parque de 50 não, né? Eu fui na reunião do Contur agora, foram falados que eu acho que é 70 e poucos milhões de reais o parque, não é nem 50 milhões. Para Monteiro Lobato? É. Quem que é o empresário que vai investir esse dinheiro? 50, faz uma 70 conta, milhões. Tadeu, faz uma conta básica. O cara investe 70 milhões. Se ele pôr em qualquer investimento de 1%, eu estou falando que ele recebe quanto por mês? Nossa. 700 mil, certo? Certo. Aonde que ele tira de ingresso em Monteiro Lobato 700 mil por mês? Quem faz esse investimento, Tadeu? Então, mas só para vocês terem uma ideia aqui, parafraseando um pouquinho do que a gente está discutindo aqui, todo mundo já foi em Campos do Jordão. Tá cheio de milionário, até bilionários tem. Quanto que eles investem na cidade? Olha, a cidade tá sucateada, é mais feia do que Monteiro, cara. É mais quebrada que Monteiro Lobato. Tive lá 4 anos atrás, minha cidade tava uma porcaria lá. E é cidade de milionário, velho. O investimento para Monteiro. Os caras não investem porque tem que ter um retorno. O investimento para Monteiro, cara, é o ecoturismo focado no que nós temos de maravilhoso aqui na nossa cidade, que é o meio ambiente nosso, né? E saber fazer exploração. E tem muitas parcerias aqui, viu? Sim. E aí trazer, sim, o turismo para aproveitar o que nós temos de belezas naturais. É fazer o ecoturismo de forma ecológica, de forma sustentável, gerar parcerias com propriedades que são lindas, maravilhosas que nós temos no município. Investir nisso é uma realidade, está na minha mão. Eu investi na Walt Disney é outra coisa. Pô, mas você eu até brinquei, mesmo? 70 milhões? Eu até brinquei na reunião do Contur. Eu falei, eu sou contra. Aí, mas tudo você é contra. Eu falei, não, eu sou contra porque não puseram a estátua do Havan. Se tivesse a estátua do Havan no projeto, eu tinha aprovado. Todo mundo entendeu que eu estava sendo sarcástico. Porque só está faltando a estátua do Havan nesse projeto. Uhum. Não tem mais nada que falta. Nós estamos falando de um lago artificial. Nós estamos falando de uma ponte pendurada lá. Anfiteatro. Anfiteatro. Mas estão falando de uma pampulha da vida, então? Eu falei, olha lá, olha São José dos Campos, Parque da Cidade. Renomado, conhecido. Mas é bem básico e atende todo mundo. Beleza. Né? Lá ele tem um anfiteatro, né? Então. Onde vocês viram usando aquilo lá? Qual o público para aquilo? Então. Você tá entendendo? É que precisa ver uma coisa que você precisa sustentar a longo prazo, porque não dá para você deixar um parque ali largado, né? E o pior de tudo não é isso. O pior é usar palavras e pôr palavras nas bocas das pessoas. Nós participamos da primeira reunião do Contur, onde estava sendo discutido sobre isso, que tipo, quando a gente pegou nesse ano, que já estava votado e decidido sobre o investimento, que veio um dinheiro aí de investimento para o turismo e puseram nesse portal louco lá em cima. Entendi. Eu falei, não pode, não dá. Mas apoiar 100%? Só que aprovaram isso. Aprovaram. 700 mil do turismo que veio, colocaram tudo no portal. Aprovaram esse projeto. É do turismo, podia usar em qualquer projeto de turismo. Entendi. Aí infraestrutura turística. Né? Entendi. Aí puseram nesse portal. Eu falei, não, sou contra. Não, mas isso aqui já está votado. E infelizmente eu com o Kurt não era a gente não participava do conselho na época. Votaram. Então já não tinha mais volta. Beleza. Aí era para ser 2 portais. Um portal ali perto da delegacia e um portal para cima, naquela estrada que sobe, que vai lá pro pasto lá. Aí eu falei, cara, se não cabe um portal, vai por 2. Que coisa bizarra, não sei o que, tal. Discutimos, brigamos, foi, pá. Então, beleza, então vai fazer um portal só. Beleza. Aí chegou para nós, agora esse tempo atrás aqui, o portal ia ser localizado na onde existe aquela gruta, a grutinha que tem ali na Morada do Sol. A população se revoltou. Chamou nós lá, a gente foi lá e tudo mais. Fizeram até uma abaixo-assinado, entregaram o protocolar na Câmara, um abaixo-assinado para que não tire aquela gruta de lá. E quando a gente vê o projeto inicial, a gruta está lá. Porque o projetista, na época, preservou pelo valor que aquilo tem para aqueles moradores. Entendi. Valor, pelo valor não financeiro. Pelo valor histórico. E sentimental, foi eles fizeram com a própria mão. Entendi. Bom, chegamos, tal, e a gente falou, não, cara, se tiver que bater de frente, a gente vai lá e não vai deixar fazer, não vai tirar essa gruta daí. Bom, esse dia a gente recebeu uma informação de um morador de lá, dizendo que não, que já conversaram com o prefeito, que conversaram com os moradores, e que vai ser tirada aquela gruta, que vai ser construída uma melhor, com chafariz, que joga água para cima, acende luz sozinho, e pau, e que os moradores tinham aceitado. Eu falei, beleza.
Aí fui embora para casa pensando. Falei, era para você ver como é as coisas. Eu bati de frente junto com o Kurt para defender a população de lá, para realmente dar valor, não financeiro, mas valor pela gruta que está lá. E se o povo quer desse jeito, eu sou a voz do povo. Se o povo aceitou, amém, né? Eu retiro a minha indignação. Uhum. Só que daí, quando eu fui conversar com moradores de lá, não tem essa história. Entendi. É a opinião de uma ou duas pessoas que, vinculadas ao prefeito, porque é onde volta o Kurt de novo, vinculado a benefícios, autoriza-se ser feito algo disso, mas muitos dos moradores lá não aceitam, porque muitos têm o quê? Valor. Entendi. E o valor tá na frente disso. Então a gente vai até provocar uma nova reunião lá, porque é o seguinte, aí coloca para mim numa pergunta que eu fiz, né? Fiz um ofício esse dia para a prefeitura, aí responde que inclusive foi tudo decidido na presença do vereador Alan Rached. Eu liguei para a pessoa na mesma hora. Na minha frente não, e o vereador Kurt estava comigo em todas as reuniões. Na minha frente não. Fui contra sempre. Principalmente mexer no que está lá. Contra aquela porcaria daquele portal que vai ser posto lá, que para mim é o elefante branco que vai ficar lá dentro. Se falasse para mim que era 2 portais nas entradas da cidade, eu até falava, nossa, olha que legal. Vamos caraca. pensar, né? Pau, olha que legal. Ó. Não. Por uma coisa futurística. E outra coisa que eu mais odeio nas pessoas, criticavam-se a Daniela, porque a Daniela tinha um projeto para lá, de um parque temático e tudo mais. Ela é louca, não existe isso, cidade encantada, que isso, que não sei o que, né? E rasgavam elogios para ela. Crítica, né? Aí muda. Quando eu falo elogio, é no sentido de crítica. Figurado, né? Aí chega agora, vamos inverter, vamos mudar o nome do projeto, agora é Ecoparque, não é mais a cidade, é o Ecoparque, e a diferença, o dela ficava em 75, o nosso fica agora, que nem o Kurt falou, 70. Diminuiu 5 milhões, vai vir empresários. Entendi. Vai vir coisa para Monteiro. Aí quando falaram para mim é o seguinte, você é pessimista, você não quer o bem da nossa cidade. Eu falei, eu quero. Eu acredito que antes da gente chegar ao ponto de fazer um parque, eu tenho que melhorar o dia a dia do munícipe. Eu tenho que pegar os 2, 3 milhões que vai investir lá, com recursos da prefeitura, com coisas que vai acontecer, ou com recursos do governo que poderia ser destinado para uma outra coisa, para um dia sequer, quando a gente fala, nossa cidade é turística, lota todo final de semana, tem 3 mil turistas, agora eu vou fazer um parque lá, porque daí eu consigo... O munícipe está bem atendido, né? Você tá Acabou, entendendo? né? Aí Acabou. Sim. Agora, banana na frente do mar, não dá. Não dá mesmo. Vereador Kurt? Não é isso aí mesmo. Enquanto não arrumar estrada, não tem turismo na cidade. Se não tiver estrada, o turista vai aonde? Pois O turista vai nas pousadas, vai nas fazendas. E outra. E quando sai daqui, não tem reclama. estrada. Não tem estrada. Fala mal da cidade. É um marketing ruim. Entra no Google, coloca lá Pedra de São Francisco e vê as avaliações de lá. Todo mundo fala, vai por São Francisco, não entra por Monteiro. A vista é maravilhosa, mas a estrada é ruim. Entendi. Você coloca as avaliações de todos os... Você coloca das pousadas de Monteiro, de tudo. A não ser se são na beira da estrada, lógico, no asfalto. De todas. Você vê que a maior reclamação do turista é a estrada. Tem lá, na época de chuva, vai de carro 4x4. Entra no Google, coloca lá as avaliações. Então, é um marketing negativo. Aí muita gente desiste, cara. É um exemplo que eu estou usando. Tem de outros também, mas o de lá é um absurdo. Todo mundo fala. Vai por São Francisco, a estrada para o Monteiro é ruim. Nossa. Não dá para ir, tem que ir de 4x4. Se estiver chovendo, você não sobe. Mas aí é que tá. É o que a gente está falando aqui. Se não dá para arrumar tudo, não dá para fazer um planejamento. Mas dá para arrumar tudo. Dá para arrumar a longo prazo, porque tá muito largado, né? Sim, mas entra gestão, como eu falei, tem que ter um planejamento mais focado, cara. A gente teve uma audiência pública agora na Câmara sobre sobre quanto tem na prefeitura de dinheiro, a parte fiscal do terceiro trimestre quarto trimestre do ano passado. E a gente questionou a contadora lá sobre quanto teria atualmente no caixa da prefeitura. Chutando assim por baixo, cerca de 7 milhões que tem no caixa da prefeitura. Para gastar livre. Do tesouro. O prefeito precisa. gasta no que precisar. No que precisar. Não tem específico. Não tem específico. Beleza. Entendi. Dá para fazer, não dá? Opa. Não consegue contratar uma empresa terceirizada? Cara, mas olha alugar um rolo compactador? Mas olha só, em Monteiro uma coisa que a gente vem falando desde o começo aqui, é uma das várias sugestões, assim como o senhor está falando, outros munícipes também. Cara, tá cheio de MEI na cidade, a prefeitura pode fazer contrato com MEI, cara. Para conserveiro, tá cheio de MEI nas estradas aqui. Mas, Luiz, o que eu tô falando para você é muito estranho, é que cara. ele vai guardar para eleição. Eu queria falar isso.
você olhar a prefeitura gorda com dinheiro Então, e não ser utilizado. Mas você contratar uma empresa de fora, não tá deixando dinheiro em Monteiro Lobato. Não, mas fora Entendeu? tudo isso, eu falo assim, por exemplo, você toca naquele assunto da ambulância. Eu fui lá depois e falaram para mim que foi oferecido até e deram como sugestão o aluguel de uma ambulância por alguns dias até que a outra ficasse pronta. Porque nós necessitamos de ter de 2 a 3 Sim. ambulâncias no nosso município. Ó, pelo crescimento da demanda, o problema é que a prefeitura lá, a gestão assim que veio passando, ela não acompanhou o crescimento da cidade, porque o número de munícipes praticamente dobrou com esse negócio da pandemia. A cidade inchou. E as ambulâncias ficou 2 do mesmo jeito. É claro que Monteiro Lobato a gente sabe que é só para emergência. Você não vai fazer uma operação do cara ali, você não tem capacidade. Mas teria que ter pelo menos um backup do backup, que é o básico, uma redundância. A gente teve alguns problemas, é tudo que a gente vai levantar agora. As 2 ambulâncias que eu solicitei lá naquele dia, que eu estava com um paciente em crise, eles estavam em atendimento. Sim. Eu tive que pegar e pôr no meu carro e levar lá. E depois, quando eu cheguei lá, me ofereceram uma cadeira de roda quebrada para um paciente que não consegue levantar o pé. Aí eu quebrei o pau mesmo, falei, ó, cadê meu dinheiro do meu imposto que eu pago nessa cidade aqui? Ó, paga imposto de carro aqui nesse negócio, paga imposto da associação, paga imposto daquilo, paga imposto daquilo, e não tem uma cadeira de roda aqui para um paciente com câncer aqui nesse negócio? Até hoje, postei no grupo lá, ver se a prefeitura entrou em contato. Ninguém, cara, os caras não estão nem aí com a gente, não. Não, e você chega num ponto que, tipo assim, se tem dinheiro, é o que eu falo sempre, cara, meu carro quebrou, eu tenho dinheiro, eu vou lá e alugo um. Se eu não tenho dinheiro, beleza, eu chegar e falar, vou ter que andar de pé porque eu não tenho o que fazer. Mas não é o caso, então eu tô falando prioridade. Como que justifica eu ter 7 milhões no caixa e vamos supor que você chega no posto de saúde, precisa da ambulância, ela tá em atendimento. Beleza, ela tá em atendimento. Mas tem um backup. Mas, não, e aí o que tá? E aí, o paciente tá aqui, e então, ele tem que chegar em São José, tá mencionando, ele pode correr o risco de ficar. Não, e tem que ser ambulância. Você tá entendendo? Eu tenho que dar meu jeito, cara. Gestão e cargos de liderança, é isso, cara, trabalhar com a diversidade com problemas. Como o senhor falou aqui, a questão do Chico, um abraço, Chico, sempre na sintonia nossa aí também. Como o senhor falou aqui, a questão é a seguinte, gente, o que funciona em Monteiro ainda é como da gestão anterior, é os munícipes, é os funcionários que ainda vestem a camisa, é o que está fazendo Monteiro Lobato rodar hoje. Não adianta você falar assim, fulano não faz serviço. Só que quando você vai ver a realidade, que nem essa crítica que a gente acabou de fazer aqui agora, eu fiz especificamente com relação à ambulância, eu fiz lá no grupo também, é para gestão, tem que ter um planejamento. Aí você vai lá, conversa com o pessoal, olha só, a gente já pediu, a gente já sabe, a gente tá... Mas o planejamento, tinha que ter um núcleo de planejamento na prefeitura para pegar essas demandas e falar assim, olha, 2 ambulâncias não dá mais, tem que ser 3, 4. Como que nós vamos fazer? Apresentar uma solução. Sim. Mas, Tadeu, exemplo fácil. A gente teve uma reunião agora, tá aqui o vereador Curti, que não vai deixar eu mentir. Quem compra ambulância não é enfermeiro e médico, não. Sim. Não é secretário, não. Quem compra ambulância é a administração lá em cima. Sim. É a gestão. Não, e você chega no ponto que eu falo assim, nós tivemos uma reunião agora esses dias. Mas sabe o que é o problema de Monteiro Lobato na visão do prefeito? Concursados. Você acredita que nós tivemos que escutar isso? Porque nós somos ainda, e a gente segue a lei, porque a lei ela prevê da seguinte maneira. Qualquer cargo que não seja de liderança, cargos que vão direcionar trabalho, esses que direcionam trabalho são comissionados. Os demais cargos são cargos efetivos, que são feitos por meio de concurso público para acabar com a padrinhagem. Entendi. Porque a política ela começa a ficar suja quando tem a padrinhagem. É o aparelhamento, né? Sim. Aí não funciona. Então você chega num ponto, a gente discute direto sobre isso. E aí chega num ponto que fala, não concordo, não vou fazer, não concordo porque para mim a pessoa que faz um concurso público, 2 anos ela anda bem porque ela está no período probatório. Depois do período probatório ela joga a toalha e quem rebenta é o município. Não, de forma alguma, tem lei para isso. Não, esse é o posicionamento do prefeito. Não, eu sei, mas eu digo assim, se for esse o caso, não tem, porque o hoje funcionário não tem público... estabilidade. Não tem, Não. Ele tem que estar em constante avaliação, cara. Não, e segundo não é esse o É problema. igual a gente, cara. Não, normal. e o segundo não é esse o problema. Aí inverte a pergunta para ele. Cite para mim nome de funcionários que o senhor tá fazendo esse tipo de apontamento. Aí ele vem com 3, 4 nomes. Eu acho que ele não sabe a quantidade de funcionários que ele tem efetivos na prefeitura. São mais de 200. Se você de 200 tiver 3, 4 que no seu posicionamento você acha que está errado, você não pode generalizar. Exatamente. E outra coisa, no nosso serviço aqui, os senhores também, a gente está falando aqui, se a gente não fizer nosso serviço direito, o patrão nosso vai chegar, no caso dos senhores e a população, vai chegar,
vai pedir a cassação também e tal. No caso do prefeito, a mesma coisa. Do funcionário público, não tem mais isso, esse negócio do cara virar e falar assim, não vou ser mandado embora, posso fazer o que eu quiser. Não, tem uma legislação específica que você tem que fazer, né, parece que anual, se eu não me engano, uma avaliação dos funcionários e tem que apresentar um relatório. Não sei se é para onde, se é para... Não, mas eu questionei ele sobre isso. Aí o que ele falou? Dá maior trabalho. Olha para você ver quantos foram demitidos e estão voltando porque ganham na justiça. Mas foi demitido incorretamente, não foi? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque o funcionário público, você não pode chegar nele e falar assim, você está na rua. Não, tem todo um trâmite, tem um processo administrativo. Claro, tem que ter as ocorrências. Tem que ter as provas. Tem que ter as advertências, tem que ter todos os relatórios, tem que estar os relatórios assinados. Tem que ter dado todas as chances possíveis. Sem agir de má fé, né? Porque esses relatórios muitas das vezes é porque está tendo alguma divergência de posicionamento do funcionário da atitude do seu encarregado. Mas, por exemplo, tem questões que o Estado ele tem que intervir. O Estado que eu digo a Prefeitura. Por exemplo, no caso de problema com o alcoolismo, ele não pode simplesmente abrir uma sindicância ali para investigar e mandar o cara embora. A Prefeitura tem que dar um suporte para a pessoa antes ali, para ver se a pessoa recupera. Se a pessoa não recuperar, a pessoa não se ajudou, nós mandamos para o tratamento, voltou, não resolveu, aí abre um processo e vai rodando isso que a gente está falando aqui. Aí tem todas as etapas. Mas, Tadeu, aí vem a parte que eu falo para você de amadorismo. Quando você não busca pessoas qualificadas ou preparadas para exercer o cargo de gerenciamento ou liderança, daí você pena, meu amigo. Só porque o cara nossa, aquele cara ali vai me ajudar. Ele consegue puxar uns 80 votos para mim na próxima eleição. Aí você põe ele lá. Ele nunca lidou. Mas a população ele não trabalha com pessoas, não tem gerenciamento, não tem planejamento, não tem conhecimento de leis. O que acontece? Então, mas se vocês verem da última eleição para cá, muitos eleitores estão conscientes, cara. O pessoal está questionando agora, o pessoal está botando o dedo na cara. O pessoal está botando o dedo na cara. Tomara que 2024 seja mais ainda, cara. E quando eu comecei lá atrás com esse negócio de falar, povo, nós precisamos ir para cima, nós não podemos. Eu era sozinho, cara. Ninguém botava a pauta, ninguém botava ir para cima, não. A gente começou a fazer o grupo lá e vamos cobrar quem tiver. Não é derrubar nem colocar ninguém lá, não. Fez, a gente vai estar junto. Não fez? Tchau. É igual a gente. Se a gente não trabalhar no serviço, o que o patrão faz? Eu sempre falo. Nós só temos força quando a população se junta e fica indignado com alguma situação. E aí a gente entra como interventor ali, entra como o braço, né, indicativo da população. Mas quando a gente olha para trás e tem cidadão, tem munícipe nos escorando lá atrás, mais forte nós ficamos. Então a gente precisa dessa população participativa, de não só de 4 anos escolher com quem vai votar. É de estar lá cobrando, exigindo seus direitos, o direito e fazer com que a parte política trabalhe, desenvolva o que é melhor para o município. E só desse jeito que a gente vai mudar as coisas. Porque, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, hoje os senhores estão aqui, tá certo que os senhores estão vereadores no momento, né? São vereadores da cidade, mas, por exemplo, nesse momento os senhores não estão sendo remunerados para estar aqui dando explicação para a população. Não, e coisas inverídicas que dizem, né? Voltando a aproveitar a oportunidade. Fizemos mais de 40 sessões extraordinárias, que são aquelas sessões que eu como presidente, convocava os vereadores para ter uma agilidade dos processos, para que a população não penasse por burocracia de 15 dias, por tempo de votação, que às vezes demora 40 dias para você tomar uma decisão que precisava ser ontem. Entendi. Então eu fiz 40. Foi 42 ordinárias e 40 extraordinárias. Porque antes parece que era assim, fazia uma sessão numa data certa e depois a outra na outra data. Agora teve vários dias que a gente viu aqui na live, foi 2 sessões no mesmo dia, né? Para matar o mesmo assunto, né? Para poder ter agilidade. E eu acho que é extremamente justo. Com certeza. Essa burocracia política nem sempre precisa estar ativa. Tem muitas coisas que a gente tem que entender que é prioridade para o município. Então, eu fui lá e fazia essas extraordinárias. E você chega num ponto que você fala, cara, fizemos o que tinha que ser feito, da forma que tinha. E muitas vezes a gente escuta falar assim, não, mas foram os vereadores que não sei o que. Gente, vai lá, participa, não dá para ir em todas, mas vai. A gente fez em 2 anos 80. Cara, não dá para ir em 1, 2, 3, ou aquela mais impactantes, que legal de ver também, nós vamos ter muita coisa esse ano. Nós vamos falar de IPTU, nós vamos falar de umas outras coisas aí, que vai afetar diretamente o munícipe. E a gente precisa dessa turma lá dentro. Vai ter aumento vindo por aí? Hã? Vai ter aumento vindo por aí? Esse ano já teve um aumento normal, né? De inflação tal, e fora
remedição que fizeram das casas. Entendi. Então muita gente vai se assustar com o IPTU já. E para o ano que vem, aí é o histórico pior ainda. E aí é onde que a população vai ter que participar lá com a gente e tudo mais, porque senão só vai ficar a conta vermelha. Entendi. Vereador Curti? Sobre o IPTU aí, não passa, né? Falo por mim, mas eu acredito que a prévia de projeto que eu enviar para a Câmara é 500% de aumento no IPTU. É um absurdo. 500%? 500% de aumento. Numa paulada só? Em uma palavra só. Porque em vez de aumentar o número de gente pagando IPTU, para aumentar a arrecadação, Eles querem aumentar o de quem paga. Quem paga. Em vez de regularizar as áreas para poder mais gente pagar, né? Então, aí você acaba esfolando mais quem já paga, né? Isso. E aí, na realidade, eu até falo assim, infelizmente, né? Eu separo as duas coisas, né? O impacto é grande. Mas eu participei desde o trabalho deles, desenvolvimento, até parabenizar. A Mariana não está mais na prefeitura, a Mariana mora aqui no bairro do Sul. um abraço, Mariana. É assim, na Quaresmeira. E ela estava fazendo um trabalho excepcional, cara, porque tem muita coisa que estava parada na nossa cidade. Principalmente isso aí mesmo, né? Vários lugares não paga. Ela estava fazendo esse levantamento junto com a análise, né, de satélite, que estava ajudando a fazer a metragem das casas. O que acontece? Chegar a muito lugar, o cara só tem um terreno, vai lá ver, já tem casa construída, tem isso, tem aquilo e tal. Outros tinham casa, fizeram ampliações, e não constava. Então precisava ser feita uma atualização. Aí até o método que eles estavam propondo, e é legal porque assim, a única diferença que tem, assim, o projeto tem que ser feito, tem que ser implementado, mas nós temos que diminuir, no meu ponto de vista, o impacto da população. Então, na realidade, quando foi lá apresentado, isso daí é da gestão que vai decidir. Se, por exemplo, a gente pode pegar esse valor até de 500%, mas se a gente diluir ele em 20 anos, aumenta pouco. Aí repassa o justo, né? Aí tudo bem, né? Agora, se a gente chegar lá de alguma forma e por lá 10 anos, já fica mais pesado. Se eu pôr 5 anos, já fica quase inviável. Se eu pôr 1 ano, menos tá lascado. Então, assim, mas temos que discutir muitas coisas, porque é o seguinte, nós vimos lá que tem o valor de ITBI, né? Das casas. Sim. E é o grande problema de Monteiro, porque, por exemplo, você chega lá, o valor venal da minha casa, por exemplo, estava em R$90 mil. Para quem conhece lá, sabe que não é esse o valor venal da minha casa. Quando é feita uma venda, você paga X% à prefeitura do valor do ITBI, do valor venal dela. Entendi. Então, tipo assim, o repasse para a prefeitura era X. Quando a gente fala que a gente tem que aumentar a arrecadação municipal para que a gente possa investir em infraestrutura, o IPTU é uma dessas coisas. Mas a única coisa que a gente tem que entender são as situações e as variáveis. Como eu coloquei, eu posso ter uma casa de R$1 milhão, mas quando eu adquiri ela, qual era a minha situação? Antes eu trabalhava numa multinacional. Hoje eu sou um vereador que ganha R$1.380. Então, assim, se chegar para mim e fizer um IPTU da minha casa de 7, 8, aí tem o que é certo e o que é justo. Eu sempre falo da diferença de um de outro. É certo ou é justo? Porque é o seguinte, como que eu arco com isso com um salário de 1.380? Tem aquele cidadão que ganhou uma fazenda de herança. Como que ele arca com o IPTU? Como que vai conseguir manter? Né? Então a gente tem que olhar um cenário. O grande problema é fazer realmente a expansão urbana, melhorar a área de zoneamento e tudo mais. Então, assim, o trabalho excelente que eles desenvolveram, muito bom, focaram, trabalharam muito em cima disso. Eu tenho que tirar o chapéu para isso, tem que ser justo. No nome da Mariana, porque eu sei que ela que estava à frente disso. A equipe também de levantamento é um pessoal muito atencioso, né? Tem a Marcela, tem bastante gente envolvida lá, não vou lembrar todos os nomes. Mas fizeram um bom trabalho. Fizeram um bom trabalho. Sim, em contrapartida, a decisão final de como vai ser aplicado isso para o munícipe é de cima para baixo. Não é eles. Entendi. Eles vão sugerir. Vai ser decidido na Câmara, né? Aí, outra coisa que nós não concordamos, sobre alguns valores de metro quadrado. Dividir a cidade em regiões. Né? Eu não concordei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A rua da casa da minha mãe na rua da igreja era 600 e poucos reais o metro quadrado. A rua minha, ali embaixo, 300 e pouco. Mas qual que é a lógica? Não, é porque a gente vê a proximidade dos pontos centrais e de acessibilidade. Então, quanto mais longe você está de uma escola, quanto mais longe você está de um posto de saúde e outras coisas mais, menor valor. Tá. Só que se você pegar da minha casa no posto de saúde, para quem conhece, e da casa da minha mãe no posto de saúde, é a mesma distância. Se pegar da minha casa na escola e da casa da minha mãe na escola, a mesma distância.
E se for olhar pelos benefícios que eu tenho de estar na praça, onde tem mercado, açougue, farmácia, posto de gasolina e tudo mais, eu estou do lado, quase dentro disso tudo, e a minha mãe está lá em cima. Como que lá embaixo é 300 e pouco, lá em cima é 600 e pouco? Então nós temos que discutir muita coisa ainda para tentar fechar esses valores. Tem que ver o que está no papel e a realidade, né? Mas assim, eu até sempre brincava com a Mariana sempre falava para mim assim, Alan, você tem um entendimento que tem que ser feito? Eu falei, eu tenho esse entendimento. Ela falou, não, Alan, porque é duro a gente trabalhar tanto como a gente trabalhou e a gente não ter esse entendimento de vocês. Eu falei, tá, eu tenho um entendimento, só que eu estou de um lado agora também de defesa do munícipe, de quanto impactante na vida deles vai ser. E entre o certo que vocês fizeram e estar do lado do povo, eu vou escolher o lado do povo. Então, assim, vamos tentar ajustar? E ela sempre muito flexível, ela sempre falou para mim, eu também concordo, então a gente está tentando essa flexibilização, por isso é importante a população participar, para que a gente tenha o melhor condição de aplicar um alinhamento, né? Vai ter muita audiência pública ainda sobre isso, nem foi apresentado o projeto na Câmara ainda, tem que esperar. Mas vai vir, né? Vai vir. Esse ano ainda. O ano passado já falaram que ia vir, não veio, né? O ano passado a gente até perderam o prazo lá, né? Não dava para fazer dentro do prazo e tal, não foi feito. Esse ano, provavelmente, eles vão apresentar para tentar vir o ano que vem. Perfeito. Por isso que é legal da população já estar ciente. Perfeito. Quer fazer algum comentário? Então tá aí. A Fabiana fala aqui, ó, verdade, Alan, tem famílias inteiras comissionadas na prefeitura e nós, moradores, temos que nos virar trabalhando em outro município. Com nossas reivindicações, o mínimo que pedi é arrumar a minha estrada. Fui esculachada e zombada. Regista Fabiana e o Leandro Pedra Branca. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Obrigado pela audiência aí. É bem isso, cara. É um pouco revoltante, porque a gente escutava muito, principalmente eu que tive dentro da campanha eleitoral, que não ia ter apadrinhagem, que não ia ter isso, que não ia ter aquilo, que ia ser pessoas com excelência, com competência, com não sei o quê. E, cara, infelizmente... Ficou parado um tempo, né? Parou na época da eleição. Acho que no dia que contou os votos, deu um apagão. Aí, no dia seguinte, a gente acordou com uma nova versão do que estava sendo programado. E aí, é um dos motivos... E não pode cobrar, hein? Não pode cobrar, que é do contra. Mas esse é um dos motivos de falar assim, nossa, mas vocês estavam juntos, hoje você é oposição. Não sou oposição. O dia que ele acertar, eu tô lá para parabenizar. O dia que ele escorregar, eu tô lá para pegar. Então, meu posicionamento político é esse. E eu sempre disse, até antes da eleição, eu falei para ele um dia, que ele querendo dar exemplo de companheirismo, eu falei assim, eu não tenho que morrer abraçado com quem tá errado. Então, se você estiver fazendo certo, eu tô com você. Caso contrário, eu tô fora. E é o que aconteceu. Não enxergo que nossas políticas e nossa maneira de fazer política é igual, então por isso eu tô fora. Tá certo. E só lembrando que semana que vem, né, nós convidamos aí para a próxima sexta-feira, o executivo está aqui, o executivo está convidado, prefeito, vice-prefeito, os secretários dele, e quem mais quiser discutir os problemas da cidade pode trazer, pôr na mesa aqui. A gente não tem hora, porque é live, tem hora para começar e não tem hora para acabar. Então pode trazer, vem debater, que será um prazer aqui esclarecer a população. Se não for nada disso que nós estamos falando aqui, pode vir também, você é muito bem-vindo, tem um cafezinho aqui. Tem um cafezinho aí para todo mundo. Eu espero ainda que nesses 4 anos esteja um dia executivo e legislativo sentado frente a frente aqui. Seria bom, hein? Seria bom discutir os problemas, né? Falar por que não acontece algumas coisas e tal, as dificuldades. Por que não, né? Duvido que vem. Então, tá feito o convite, né? Não depende da gente daí. Nossa, eu faria até um desafio aí. Nem convite, duvido que vem. Não vem. Porque, na verdade, se a gente for pegar fundo mesmo, se a gente for ser crítico mesmo, se você pegar na legislação, né, o poder público ele tem que dar toda a explicação necessária para a população. Ele vai vir se você mandar para ele primeiro qual vai ser a pauta, qual vai ser as perguntas. Aqui não tem pauta não, ó. Vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó, caderninho em branco, ó. Não, mas ele só vem se você mandar as perguntas antes, ele vai escolher qual pergunta você pode fazer. Por que não tem pauta aqui? A gente não quer pegar ninguém, não. É porque a gente mora aqui, a gente sabe os problemas da cidade. Então. É simples, cara. Se você mora na cidade e não sabe o problema, como é que faz? É isso aí. Tá certo. Agora, se eu fosse você, eu mandava as perguntas, deixava, falava que havia, na hora que chegava aqui, você jogava as perguntas fora e deixava rolar. Não, mas... Só pra ver o senhor pegar fogo. Vai embora. Ele ia falar que tem uma reunião daqui 15 minutos, tinha que ir embora. Vai falar que quer derrubar ele. Não é nada disso. Tem que discutir o problema da cidade, é gostoso. Agora nós estamos fazendo aqui, ó, muita coisa que foi falada aqui. Podia falar, não é isso, tal. A gente vê, né? Não chegou nada aqui no
WhatsApp. Ó, no WhatsApp não tem nenhuma informação, deixa eu checar no e-mail, também tem todo mundo aqui a resposta, Sabesp, DER, todo mundo responde a gente, Prefeitura não responde não, Câmara também responde a gente, viu? Todas as vezes que nós mandamos aqui, chegou uma resposta pra gente aqui. A Angélica Prado também aqui, ó, chegando bastante mensagem, a Angélica Prado falando assim, essa é a hora dele responder o povo, seria muito bom se fosse. Boa noite a todos. E sobre o uso da merenda no carnaval, foi verdade? Que pé que está? Fabiana pergunta aqui. Vamos lá, né? É um tema que está dando uma repercussão na cidade. A gente já esperava que isso ia acontecer, mas vamos lá pelo começo. Na realidade, durante o carnaval, nós recebemos uma denúncia e um dos papéis do vereador, para quem não conhece, é a fiscalização. Fiscalização de atitudes, da execução de utilização do dinheiro público e outras coisas mais. E aí a gente recebeu essa denúncia no sábado. Só que no sábado a gente não teve condições da gente ir lá verificar. E aí, por conversas nossas, a gente falou, cara, assim, não adianta a gente ir no meio desse carnaval fazer essa fiscalização. Vamos deixar para a gente fazer no último dia. Porque daí sim, no último dia, se realmente está ocorrendo, vai ter o acúmulo de utilização dessa merenda. E aí, no último dia... Aí chegou uma denúncia. Chegou a denúncia. Aí chegou até para outro vereador. Anônimo. Chegou para outro vereador. Mas foi munícipe. Foi munícipe. Não, ninguém sabe. Munícipe, né? Munícipe. Aí, chegou para outro vereador. Esse outro vereador não teve disponibilidade, entrou em contato com a gente. A gente procurou outros vereadores para ir até com a gente no dia, para que a gente tivesse mais peso lá. Mas, infelizmente, não podia, só foi eu com o vereador Curti. Bom, lá vocês vão conseguir acompanhar, a gente não vai nem antecipar muita coisa, mas a gente fez toda a fiscalização no intuito de que eles apresentassem para a gente ou a nota fiscal da merenda escolar, nota fiscal que fosse da compra que eles fizeram para utilização durante o carnaval. Sem ser da merenda escolar da escola. Sem ser da merenda escolar, ou que no mínimo nos apresentassem as embalagens que foram utilizadas durante os dias de carnaval, que não seriam embalagens da merenda escolar. Entendi. Então foi essa a pedida nossa, né? Super educada a pessoa que nos atendeu logo no início, né, que são servidores lá. Só que o servidor chegou no momento de falar, antes de eu entregar para os senhores, não seria melhor chamar um diretor, chamar um secretário, porque depois eu entrego para os senhores, eu vou ser penalizado. Eu falei, ótimo, pode fazer. Mas nesse meio tempo chegou o diretor da escola, como também depois chegou secretário de Educação, vice-prefeita, secretária de Cultura e Turismo, secretário de Transporte. Chegou todo mundo. Chegou bastante gente lá. E, final das contas, não nos apresentaram nota, não foi apresentado nota. A alegação é que a nota estaria não sei na onde, que ia ser apresentado posteriormente. Aí a gente falou, tudo bem, se não apresenta a nota, apresente para nós embalagens do que vocês estão utilizando. Se negaram, não nos apresentaram, nenhuma dessas pessoas que eu citei, ninguém quis nos apresentar isso. Cada hora uma pessoa falava uma coisa diferente, jogava-se a responsabilidade para um, para outro, para outro, para outro. Final das contas, não tivemos a entrega dessa embalagem. Entendi. Dentro dessas conversas, chegaram ao ponto de falar que desde sexta-feira não estava sendo retirado o lixo da escola, que se tivesse utilizado, o que foi utilizado estaria dentro do lixo. O vereador Curti se dispôs aí, foi lá, virou o latão de lixo, verificou tudo que estava lá dentro e só encontramos grande parte lá, né, tirando a parte do creme de leite, o restante era embalagens da merenda escolar. Dessa que vem para a escola já. Que vem para a escola. Certo. E aí, como que vocês sabem que é da merenda escolar? Bom, a merenda escolar ela é feita uma licitação e essa licitação ganha o menor preço. Todo mundo sabe que trabalha desse jeito. E a empresa que ganha isso, as marcas que ela utiliza, a gente sempre fala, teoricamente as mais baratas do mercado. E não são marcas da nossa região, é de outra região. Sim. Então elas não são localizadas. E também durante a investigação, na hora que a gente fez a abordagem, falaram que fizeram as compras no mercado do Vargas. Então, se fizeram as compras no mercado do Vargas, as embalagens tinham que ser coerentes com as embalagens que tem no Vargas. Uhum. Acabamos de sair da escola, fomos para o Vargas. Não existe nenhum tipo de produto semelhante no Vargas. Entendi. Então, esse foi o primeiro problema. E aí, o que acontece agora? Agora a gente vai para outros trâmites. E isso daí gerou. Aí tem a parte nossa, que nós estamos elaborando todo o processo e tudo mais, que vai ser feita a denúncia no Ministério Público.
e a gente não vai se ocultar. O nome da denúncia, já estou até antecipando, o nome dos denunciantes é Alain Rached Azevedo e Kurt Eugênio Greiner, os 2 vereadores que estavam lá. A denúncia do Ministério Público é nossa, não tem que mandar recado. E, em contrapartida, de alguma forma, chegou ao conhecimento de muitas pessoas. Por quê? Não é só da nossa abordagem. Até quem denunciou e até mesmo quem viu toda aquela cena nossa, aquilo se espalhou pós-carnaval. E aí o munícipe revoltou com aquilo, porque realmente revolta, porque a merenda escolar ela tem uma determinação federal da utilização dela ser somente para as crianças. Inclusive, nem os servidores podem utilizar, nem professores, nem merendeiros, ninguém pode comer aquela comida. Só o aluno. Só o aluno. E aí essa comida ser utilizada durante a festa para atendimento dos policiais, para atendimento das pessoas que estavam trabalhando durante o carnaval, para pessoas que estavam trabalhando na área da saúde. Entendi. Gerou a revolta. E aí esse munícipe também não concordou. Até porque, alguns dias atrás, teve uma reunião escolar onde foram falar sobre a parte nutricional das crianças, o porquê que a merenda era de tal jeito, porque os pais estavam reclamando que as crianças estavam chegando, que as crianças estavam sentindo fome e algo desse tipo, e por que não poderiam as crianças estar repetindo, acontecendo algo disso, ou fazendo um reforço de alimentação, e tal. Então, assim, para os pais, já vinha ali que os filhos não têm o direito de um repeteco. Para os funcionários, já tem o negócio de eles não poderem se alimentar. Que, num certo ponto, eu olhando, eu acho justo, nunca tinha parado para analisar isso, mas eu acho justo, porque se o servidor da garagem, que é o braçal, que é o cara que está ali no sol e chuva, na rua, come uma marmita, né? Come uma marmita gelada, e a marmita feita com o dinheiro dele, que é o menor salário da prefeitura, não acho justo um outro servidor ter benefícios que aquele outro servidor não tem. Então, olhando só por aí já estaria errado. Mas ainda, a merenda escolar ela é tratada de forma muito específica. Alguns meses atrás, já veio um apontamento e veio o Ministério Público aqui questionar. Apontamento do Tribunal de Contas, das coisas em relação à merenda. Já de uma fiscalização externa. Exemplo fácil aqui no bairro dos Souzas. Inclusive, o médico da família vinha para os Souzas, fazia o atendimento de manhã, fazia o atendimento à tarde e ele almoçava na escola. Entendi. Foi orientação dele não poder mais almoçar na escola. Inclusive, hoje vocês nem têm esse médico no período da tarde aqui mais. Então, assim, orientação e falar que ninguém sabia, mentira. Todos sabiam que não pode ser relado nessa merenda. Então, chegou um ponto que daí esse munícipe agora foi lá e colocou na Câmara Municipal, protocolou isso lá, pedindo uma ação nossa de vereadores para que faça a investigação desses fatos. Então, 2 aqui não precisa nem de investigação, porque nós presenciamos lá. Foi Mas louco, a gente ainda estava precisando o quê? De uma contrapartida, escutar o outro lado. Nós demos oportunidades. Foi ver se era isso mesmo, né? Eles apresentasse algo, que nem o Kurt falou várias vezes. A denúncia morre por aqui e acabou o problema. Resolvido. Apresenta pra gente uma embalagem que não é da merenda escolar, nós vamos embora e acabou a denúncia. Não foi apresentado. Aí agora, qual é o trâmite? Dia 20 agora, vai ter uma sessão ordinária na Câmara, né, que é o dia da sessão nossa, e por lei tem que ser lido esse protocolo desse município. Essa denúncia. Foi protocolado que dia? Ela foi protocolada semana passada. Segunda-feira passada. Dia 6. E a dia 20 ela vai ser lida. Após lida, ela tem que entrar em votação. Se a Câmara Municipal acata a denúncia ou se rejeita a denúncia. Se caso rejeitar. Para por ali. Entendi. Mas vai andar o encaminhamento do Ministério Público. Por fora. Por fora. Mas e se ficar comprovado no Ministério Público, a Câmara, os senhores vereadores respondem alguma coisa ou não? Não. O peso não tem disso. Mas o peso, para mim, é da moralidade. Não, sim. Nós estamos abrindo uma investigação para uma denúncia. Eu não estou acusando ninguém, não estou falando assim, você está condenado agora. Você vai ter o direito da sua defesa. Eu não vejo e não entendo se tiver algum vereador que se posicione contrário à abertura dessa investigação. Porque o papel nosso é de investigar, de fiscalizar. Então é o seguinte, só está sendo solicitado uma abertura disso. Então, não tem culpado ainda. É a abertura. Depois nós vamos juntar provas. É a investigação, né? Depois vai ter provas, testemunho, uma série de outras coisas. Mas agora é uma abertura. E no caso a prefeitura, ela emitiu uma nota, ela fez um comunicado esclarecendo? Nada ainda, porque na realidade é o seguinte, ela tem que esperar a abertura oficial da Câmara. Entendi. Então assim,
sendo aberto pela Câmara, é encaminhado à Prefeitura. Aí a Prefeitura ela tem X dias para poder fazer a resposta da defesa dela para a Câmara Municipal, se ela quiser fazer a defesa. Quantos dias? Você sabe dizer? 30, 60? Depois de encaminhado a... Depois de lido? Dia 20, se aceitar a denúncia, é formada a comissão de investigação. A comissão tem até 5 dias para enviar uma cópia da denúncia para a Prefeitura e a Prefeitura tem mais 5 dias para fazer uma defesa prévia. 5 dias. Isso. Entendi. Aí volta para a Câmara. Dia 30, então, teoricamente, teria, cumprindo-se os prazos, dia 30 tem que ter uma defesa prévia da Prefeitura na Câmara. Aí, feito isso, vem uma segunda fase. Considerando que dia 20 seja aprovada a denúncia. Ah, né? sei. É. Uhum. Aí tem uma segunda fase que vem nesse meio tempo depois, que é mais uma votação. Quando você já tiver a denúncia feita e as provas colhidas, mais a defesa feita e as provas apresentadas, aí vai para uma nova votação dos vereadores de novo. Se dá continuação no processo ou se para aquele processo. Porque se caso a Prefeitura, de alguma maneira, apresentar algo cabível que isente, ela pode parar ali, não precisa dar continuidade. Mas nós, olhando e visualizando o que nós presenciamos e o que nós já temos de base, esse processo tem que dar continuidade também. Entendi. Para que ele realmente seja algo de ação do que é certo e o que é errado. Não ação política. Entendi. Nós temos que fazer acontecer o que é certo e o que é errado, e é o que o povo espera. E depois do final, que tem uma duração no máximo de 3 meses, né? 90 dias. De 90 dias, tem a decisão final, que daí é a votação. Se vai ser responsabilizado. A comissão de investigação que vai preparar um relatório com o relator. Sim. E vai colocar em votação o relator que vai pedir. Pode pedir afastamento de um, de outro. Tem que ver o que o relator vai colocar na. Perfeito. No aí relatório dele. E como que é feito? Aí essa comissão é sorteada, é votado, sorteado. No dia 20, se for aceita a denúncia, já é automaticamente sorteado 3 membros para formar essa comissão. Entendi. Então, ou seja, vai mesmo de cair, qualquer um tem chance. Todo mundo. Entendi. Todos têm chance. Só o presidente que não, né? E por isso que a gente fala e pede o apoio da população da seguinte maneira. Para que não ocorra algo político ou decisões políticas, num fato desse que, para mim, de uma gravidade tamanha, a população, em peso lá, traz uma responsabilidade para os vereadores na hora do voto, na hora do seu posicionamento. Porque até mesmo quando a gente fizer, você imagina, a gente já está vendo isso aí em grandes lugares, né? Tá. A gente olha para cima e só vê isso. Como é feito um sorteio, né? Tipo bolinha de cristal, para saber quem vai cair para ser o relator e quem vai ser a comissão, nós não sabemos quem vão ser. Uhum. Não tem figurinha marcada. Não tem figurinha, vai ser feito na hora. E aí, o que cabe a isso? Cabe à população acompanhar de perto e estar ali vendo qual é a atitude dessa comissão. De quem representa ali, de né? quem representa. Qual vai ser o andamento disso? Entendi. Porque eu sempre falei, cara, o meu posicionamento em relação a isso. Não tenho dúvida do erro, não tenho dúvida deles ter utilizado. E devido a isso, para mim, nós teremos que ser a pessoa mais justa nesse momento, independente se fosse meu pai, minha mãe, quem estivesse lá. Se errou, tem que pagar. Então, assim, o que eu espero? Não, você tem dúvida, tem que levantar sempre a dúvida, né? Na verdade, assim, dá o direito de defesa. Tem que dar o direito de defesa. Não, ótimo. Com o que foi apresentado até agora, como não? Porque é o seguinte, nós não temos como afirmar nada. Eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, Tadeu. Eu chego num ponto que eu falo o seguinte: quem não deve, não teme. Claro. E se chega para mim e eu tô certo, eu apresento saco de arroz, saco de feijão, apresento isso, apresento aquilo na hora. E já morre por ali mesmo. Se foi negado, algo tem. Já deixou um pé para trás nessa situação. Deixou a interrogação. Já deixou a interrogação. Né? Então eu chego num ponto que eu falo assim, gente, nós queremos agora o final dessa história. Eles alegam ter notas. Que apresente essas notas para a gente. Que nos convença. Nesse meio tempo, tentaram entrar em contato na Câmara lá? O vereador Curti falou. O vereador Curti solicitou. Eles ficaram de entregar para ele as notas na sexta-feira passada. Na sexta pós-carnaval, nem passada. Sexta pós-carnaval. Vai deixar bem claro que não temos uma definição ainda. Estamos abertos ao contraditório e que eles nos apresentem as provas e provem que são inocentes. Né? Nós não temos nenhum julgamento pré-instituído no momento. E na realidade, assim, como que vai funcionar? Eu falo do meu posicionamento que eu enxergo
do que eu visualizei lá, do que a gente viveu lá. Os demais vereadores não estavam lá. Entendi. Então, os demais vereadores vão ter toda a abertura até mais ampla do que a da nossa, porque eles vão escutar os dois lados sem estar lá. Nós também vamos escutar os dois lados antes de tomar qualquer Sim. decisão e qualquer opinião a respeito disso. Sim. Mas, na realidade, né, até parece que a gente está contraditório aqui no meu posicionamento, assim. Não, contraditório não, você tem que deixar isso bem Não, claro. Sim. Para a população. Eu não sou juiz, eu não não estou aqui para julgar. Tanto que não sabe nem quem vai ser, né? Não sabemos nem quem vai estar lá. Então, na realidade, a única coisa que eu deixo claro é o seguinte: que nos procurasse. Nós tivemos daí, desde o carnaval até agora, que nos apresentasse. Se quando chegasse alguma coisa na Câmara, talvez, se nós já tivéssemos a prova agora em mãos, a nota, tivesse tudo que eles falaram que tinha para comprovar. Acabou. Não, no dia da votação agora, dia 20, acabou, a gente nem abria. Você não concorda comigo? A gente encerrava e dava resposta para o denunciante, acabou. Mas não. Já chegava ali e dava resposta para o denunciante. Mas como? Não nos apresentaram nem nada, e o meu voto é favorável à abertura. Até agora está quieto. Não, até agora não apresentaram. Favorável à abertura pode ser, mas não tem que ter nenhum pré-julgamento dos fatos. Tem que esperar os fatos. Então, e se a prefeitura quiser se manifestar, o nosso WhatsApp está liberado aqui, ó. Até agora ninguém mandou nenhuma informação aqui pra gente, tá? Nem no WhatsApp, também no e-mail, também não tem nenhuma pedido de informação de participação. Se quiser participar na live também, te manda o link para participar remoto, não tem problema não aqui. A gente dá todos os meios possíveis para a pessoa participar conosco aqui, porque discutir o problema da cidade é nosso dever, tanto como munícipe, os senhores como autoridade também. Eu acho que cabe a todo mundo, porque todo mundo fala, só critica, mas olha quanta solução foi apresentada. Não, e Tadeu, na verdade, assim, por que eu acho excelente a abertura e a continuação na Câmara e tal? Porque vai ter meios de acompanhar. As sessões são transmitidas, posteriormente é colocado na página da utilidade pública, a população pode estar lá presente e tudo mais, para que evite uma distorção dos fatos. Uhum. Tive esse final de semana aí, tava tendo um jogo festivo na cidade, alguma coisa desse tipo, e eu tava lá, cara, e tipo assim, chegou totalmente distorcido tudo que aconteceu. Sabe? E aí fala que nós agredimos, que nós não sei o que nós fizemos e tal. Cara, não ocorreu nada disso, né? Então, assim, e muita diz assim, por causa de um prato de comida, não é um prato. Se eu tiver que fazer conta aqui, eu tô falando de muito mais pratos. Mas que fosse um prato. Eu sempre falo, o erro tá na ação, não na quantidade. Um ladrão, ele não é um ladrão por R$1 ou por R$1 milhão. Ele roubou. É o termo roubo. É o mesmo para todo mundo. Uhum. Então, na realidade, o que eu coloco? Eu falo que a gente não está fazendo algo diferente do que é o nosso negócio. Chegavam lá e falavam para mim e para ele que nós não poderíamos entrar lá. Sendo que a gente tem a lei na mão que nos auxilia. Eu tenho a lei, até tem que te encaixar aqui para mandar. Mas a lei que nos auxilia que fala que a gente tem acesso livre. A lei orgânica do município. A gente tem acesso livre à informação, à acessibilidade, a fiscalização. A isso. É amplo. Então, chegar no ponto, toda vez que eu com ele a gente vai em algum lugar, ou outros vereadores vão, é a mesma história. Vocês não poderiam estar aqui. Vocês não podem entrar aqui. Mas gente, não pode por quê, né? Até mesmo o cidadão tem o direito de requerer documentos públicos. Então. A diferença é que a gente requer na hora ali, a gente já pode filmar, tirar foto, fazer algumas coisas. O cidadão ele tem que requerer por meio de protocolo. Uhum. Mas tem direito a tudo, porque todas as ações da prefeitura e todas as ações da Câmara Municipal é pública. Então, assim, não tem porquê, se faltar esse tipo de entendimento, aí acabou. Alguma coisa acabou. Inclusive, se alguém quiser ter acesso à denúncia, é só ir na Câmara e pedir uma cópia da denúncia, que qualquer cidadão pode. Documento público já. Já pode pedir? Já pode pedir, pode solicitar, já foi protocolado na Câmara. Entendi. Mas é o mesmo teor que está sendo falado aqui, né? É o mesmo teor que está sendo falado aqui. Perfeito. Beleza, então, gente, mais alguma coisa para a gente concluir? Acho só que por que hoje. Se a população aí quiser e puder comparecer dia 20 na sessão lá. Às 18 horas. Às 19 horas. 19 horas. Para dar um apoio lá para a gente, seria de boa valia isso daí. Perfeito. Mas é o que o Curti falou e pedir mesmo. É o que o Curti colocou aí, a gente sempre viu a população calada, os servidores calados. A gente sabe de algumas coisas que estão acontecendo, de tipo, né? O relato, né? Porque na verdade eu falo de relato porque eu não tive lá. Então quando eu não estou. É um relato, né? É um relato. Mas teve relato de funcionários que tiveram ocasionalmente algumas sessões para assistir, para ver algum teor lá diferenciado.
e que no outro dia já estava nego batendo na porta lá, chamando para conversar que o que ele está fazendo lá, por que ele está fazendo lá. Não pode assistir a sessão de câmara. O direito do cidadão está desvinculado do serviço. É. O direito dele de ir e vir está na Constituição. E outra, se ele está buscando informação, ótimo. A lei diz isso. Quem não deve, não teme. Sim. Então, Você falou, nós esquecemos de um detalhe. Eu acho que ninguém te perguntou aí, mas é outro tema complicado para a gente. É da criação de cargos, né? Que estavam bastante comentando. Várias pessoas ligam para a gente. Se a gente vai aprovar cargo, que não tem cabimento, porque como que pode, tal. Então, faz um resumo da história para quem não está ao par. Na realidade, o prefeito entrou com um pedido lá de novo. 8 cargos comissionados. 8 cargos comissionados. Salário de 3 até 6 mil reais. Certo. Criação de novos cargos. Criação de novos cargos. Já tem um monte. Não é a regularização de existentes. Não, é criação de novos dos que não tem. Isso, que não existe os cargos. E aí, todos comissionados. E os valores, é isso que o Curti falou. Menor salário 3, maior salário 5.700. Tá. Final das contas, dá uns 30 e poucos mil reais aí de acréscimo à folha de pagamento. A discussão não é agora falar assim, mas e aí o impacto financeiro, dá certo ou dá errado? Claro que vai dar certo, nós estamos com superávit. Então, tipo assim, aumenta a arrecadação, diminui o impacto financeiro. Isso é básico. Em contrapartida, a gente vai pelo essencial. A gente analisa cargo a cargo, se a gente concorda ou não concorda com aquilo. Então lá, o Curti me ajuda aí, mas lá ele pedia dois jurídicos. Hoje ele tem uma procuradora no município, que passou em concurso, é a procuradora que responde pela prefeitura. Ele tem um advogado que ele contratou especificamente para a defesa de tribunal de conta e apontamentos e as coisas, só para responder tribunal. E ele tinha 2 advogados que ele eram os braços dele, tipo, advogados, vamos dizer, pessoais ali, né? E aí veio o apontamento e ele teve que fazer o desligamento desses advogados, que estava de forma irregular, teoricamente, o meio de contratação. Entendi. E agora ele está tentando vir solicitar por nós por outro meio, que na realidade nós enxergamos que é uma mudança somente de nomenclatura, que continua com a mesma função, mas que ele recebeu essa orientação, que sendo desse jeito estava certo, estava errado. Não vou entrar nesse mérito. A lei orgânica do nosso município prevê para ele que ele conseguiria ter mais um advogado, de forma legal pela lei orgânica, desde que fosse um procurador-geral do município. E a gente falou, siga a lei orgânica do município, você tem um advogado, automaticamente, sem precisar passar por aprovação de Câmara. Você já usa o que já tem, né? Mas ele não quer. Não quer, não aceitou nem nada. Já tivemos, entrou com um projeto, tirou esse projeto, entrou com outro projeto, tirou o projeto. Caramba. Agora está com outro projeto lá. Agora diminuiu para 6 cargos. Né? Diminuiu para 6 cargos. Então, esse do jurídico é esse problema. Os demais cargos, ele cria lá pessoas para compras, um diretor de compras, um diretor de saúde, um diretor não sei o que e tal. Nós temos uma informação, e é o nosso ponto de vista, que eles são pessoas executáveis, pessoas que vão executar um trabalho, não de gestão de pessoas. Então, dentro desse entendimento e por lei, teoricamente, ele tem que ser um cargo de concurso público. Nós prezamos por isso. Para que tenha uma carreira. E outra, muda a gestão, tira todo mundo. Aí fica um ano a cidade. O cara fica ali que ele já manja do que está fazendo, já né? manja do que está fazendo. Do serviço ali, de como E não fica vulnerável também pelo cargo, porque hoje todos os comissionados são vulneráveis. Se vê conversando com o Curti, no outro dia está na rua. Tem que defender no Facebook, tem que defender no WhatsApp. Né? Se vê conversando com a Alan, tá na rua. Então, assim, quando você é concursado público... Isso porque não funciona, né? WhatsApp, rede social, não quando você não é bom. Quando você é concursado público, você não tem tanto esse receio. Entendi. Né? Não pode pôr a mão, né? Então você chega num ponto que daí veio pedindo isso daí. Então a gente não concorda. E outra, nós enxergamos que esses cargos teriam que ter nível superior. Isso ele até acatou nesse último agora, ele pôs lá o nível superior para esses cargos. Para 4 cargos. Só que é o seguinte, nós estamos pedindo nível superior para os demais também. Nós estamos apontando isso faz mais de ano. Porque é apontamento. Ou seja, é só esse detalhe. Né? Então, estamos lá. Agora, o que vem que é meu posicionamento de voto em relação a tudo isso? 30 mil ou 30 e poucos mil na folha de pagamento, impacto de folha de pagamento, eu gostaria muito que esses 30 e poucos mil viessem de impacto financeiro para a contratação do que é essencial para a população, não para a gestão dele. Eu estou vendo a carência de mão de obra numa garagem. Eu estou vendo a carência de mão de obra para vários tipos de atendimentos básicos do nosso município. É enorme, né? Aí eu vou colocar e vou me posicionar a favor
de ele não olhar para o que é crítico, que é estradas, é isso, manutenção e Porque, uma série de coisas. no final das contas, é esse servidor que atende a população. Sim, para poder dar cargos políticos. Então, meu posicionamento, é contrário. Mas está lá esse projeto de novo. E aí põe lá uma outra coisa que é um absurdo. Vocês lembram das combis escolares? Era feito por uma empresa lá de Caçapava, do Sr. Denis. Eles ganharam, ele ganhou, né, por 5 anos, ficou aí de perua. Ele tinha uma pessoa que era o responsável pela empresa dele. Ali teve o Frediano, teve o Daniel, teve a Fernanda, todos que trabalharam como lideranças ali daqueles pirueiros e que prestavam esclarecimentos ao dono da empresa, como também prestavam esclarecimentos à prefeitura. Então, era a pessoa responsável do município. Agora o prefeito vem solicitando 2 cargos comissionados para trabalhar no transporte escolar. Para fazer essa função? Para fazer essa função. Aí eu falei, peraí, não tem lógica. Hoje se ganhou aqui em Monteiro 3 empresas daqui da cidade, né? São 3 empresas daqui da cidade, ganharam isso, que no meu ponto de vista tem que ser o mesmo procedimento que o Denis tinha. Essas 3 empresas têm que de alguma maneira se unir, ou se quiser cada um individual, ter o seu representante junto à prefeitura e arcar com essa despesa. Não cabe à prefeitura absorver uma despesa que era de um terceiro. De um terceiro. Então, meu ponto de vista, errado. E tá lá, a gente falou várias e várias vezes, tira isso do projeto. Mas e qual seria a justificativa para acrescentar mais um? Não tá funcionando? Não, a logística... É que ano que vem tem eleição, né? Precisa colocar mais famílias lá para poder ter voto. Você chega no ponto, você fala assim, não nos convence, não dá. E eu não vou fazer como todo mundo vinha fazendo, ou gestões passadas fazia. Sim, senhor. O senhor vai me ajudar lá no bairro tal? Sim, senhor. Você vai me mandar um caminhão de pedra que o homem está pedindo lá para mim na Pedra Branca? Sim, senhor. Eu não sou político disso, cara. Não vou fazer. Porque eu quero que me apresente e me justifique, me mostre que eu estou errado no meu posicionamento político. Agora chega para mim e fala hoje, ó. Tô vendo aqui que nem o Chico, eu comentei. Não tem braço, não tem isso, não tem aquilo. Nós estamos vendo, esses dias até fizeram um comparativo da cidade suja, disso e tal. Você fala, cara, a gente não vê o negócio fluindo. Põe 15 braçal lá na prefeitura. Vai fazer uma diferença e tanto. Vai aí para trabalhar em roça, joga cada equipe com 5 aí para estar trabalhando. Sim. Cara, e eu ia falar na hora, perfeito, onde eu assino? Você não quer aumentar de 15 para 30? Tá aqui minha assinatura embaixo. Agora, a partir do momento que é só para dentro da empresa, do administrativo, e por cargos comissionados, com salários altos. Que de fato não reflete um atendimento à população. Não vai mudar. Eu vou ter que continuar indo lá no posto de saúde, continuar tendo que bater na garagem, ter que continuar fazendo as coisas, porque não vai mudar o dia a dia do povo. Né? Então, assim, desculpa, não dá. E aí o povo está querendo saber o posicionamento nosso, até por causa do aumento que teve, né? Teve um aumento real aí de 4 pontos, alguma coisa, né, Curti? Fora a inflação. E aí, quando você põe isso versus o salário, você pega um salário de 1.300, você põe 4%, deu aí R$30 aí de aumento. Olhando para o servidor, dá R$30 de aumento, e aí depois eu crio 8 cargos no valor de 30 mil de folha. Entendi. É meio contraditório, é meio fora do contexto. Tá certo. Então, assim, é uma coisa que não dá pra gente. Eu não consigo agir dessa maneira. Não dá. Tá certo. E até o presente momento, nós não recebemos nenhum pedido de esclarecimento, nenhuma nota. Também aqui no e-mail, nenhum pedido de participação, nada aqui na nossa live de transmissão, muito menos presencial, mas está convidado a próxima semana. Então, a administração na próxima sexta-feira já foi convidado formalmente essa semana, para que esteja aqui com os secretários, ou quem quiser que eles queiram que vim, pode mandar vir advogado aí, pode mandar, vai sentar aqui, a gente vai conversar, explanar muita coisa aí. Mas não é nada disso que estão falando aqui, senta aqui, vamos bater um papo então, porque a população quer saber, não é nós. E outra coisa, só salientando, a gente tem que explicar a diferença, né? A investigação que vai ser feita pela Câmara, protocolada lá, ela é uma investigação do Legislativo. Nós temos ferramentas, temos leis que nos amparam até um certo ponto e nós vamos agir em cima da lei, sem nada mais que isso. Perguntaram, sai preso, sai isso, sai aquilo. Não, nós não somos judiciário. O judiciário não é nós. Então, só deixar isso claro, porque muita gente coloca medo nos outros, começa a falar um monte de bobeira. Não é isso. Por isso que a gente está falando. Ali são limitações que nós temos para dar uma resultante final, um parecer final de tudo. Mas nós não somos judiciário.
quem vai julgar o crime em si pelo Código Penal é o juiz, é o Ministério Público que vai abrir uma Chegando uma lá, ação, ele vai... Não é a gente. A gente cuida da parte política administrativa. Dentro da cidade, né? A gente vai ver se houve crime de improbidade administrativa. Que foi pedido na denúncia. Essa é a Então, se só verificação. deixar isso claro para a população, porque o pessoal já pergunta, mas vocês foram na delegacia, vocês fizeram boletim de ocorrência, vocês fizeram... Não, Mas fizeram contra mim. mas fizeram contra nós. Ó. Fizeram boletim de ocorrência contra nós. E por acaso deixar registrado aqui que uma das minhas metas como vereador era ter um boletim de ocorrência contra mim. Então isso eu já consegui agora durante o carnaval, e obrigado para quem fez, viu? Que se tem alguém incomodado a ponto de fazer um BO, quer dizer que eu estou fazendo o serviço direito, né? Falta as outras metas aí, mas eu não vou incentivar ninguém não, que E talvez para a próxima... deixa ser orgânico. E talvez para a próxima eleição a gente vai dar sugestão. Na hora da inscrição para os vereadores, tem que ter um termo lá embaixo que não pode passar de 1,5 metro. Tem isso também. Porque dentro do que alegaram é que o tamanho nosso é intimidador. Ah, tem isso. Tem, Não, então, dá para ser vereador Monteiro 1,5 metro. Tem que mudar a máximo. genética. Tem que mudar a tem que mudar a genética. genética. Ele falou que a gente só estava fiscalizando porque a gente é grande. E que a gente foi lá, só tinha mulheres, que é absurdo, 2 homens. Chamaram a gente de machista também. Porque só tinha homem fiscalizando, só tinha mulher na escola. Bom, pelo menos o que a gente noticiou na última eleição, não teve nenhuma mulher eleita. Não teve vereadora mulher. Eu queria que ele me apresentasse foi lá. Que eu falei, não tem nenhuma vereadora. Na próxima eu levo minha esposa junto para me acompanhar. Eu peguei e falei, não tem nenhuma vereadora mulher, e também não seria o caso da gente direcionar, lá só tem mulher, só vai mulher, aqui só tem homem, só tem homem. Não, a gente atende todo mundo da mesma forma. Ou eu vou ter que virar escocês e começar a usar aquela saia, para ver se dá para passar lá na próxima fiscalização, que essa aí foi a alegação da fiscalização. Não, a gente leva nossas esposas juntos na próxima. É o jeito. Pra acompanhar a gente. Tá bom. Só isso, gente, por hoje? É isso aí. É isso bastante. Aí, né? Mais que isso aí, a gente ganha processo BO e... Dona Nilza mandando aqui parabéns pela informação esclarecedora. É o que a gente fala aqui, gente. Ninguém tá contra ninguém, muito pelo contrário, né? Porque, ó, pra você ver, nós estamos aqui até agora, 9 horas, amanhã cedo, todo mundo tem que fazer ir para os seus afazeres, né? No caso, é sábado e eu trabalho normal. No caso, você também, né? Normal. Você também vai fiscalizar, né? Então, mas o pessoal, eles acham que, tipo assim, não vou lá porque, quer derrubar, Gente, essa mentalidade do nosso município, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos evoluir com essa mentalidade aí, cara. Vamos sentar aqui, vamos debater os problemas. Nós não conseguimos fazer tal coisa porque deu um problema lá, quebrou um negócio, não dá certo e tal. Porque é muito melhor você esclarecer a população, até porque é lei, né? Tem que ser amplo, tem que dar ampla publicidade. Ampla publicidade não é você publicar só no Diário Oficial do município, que ninguém lê, só nós que lemos, né? Meia dúzia de pessoas. Então, meia dúzia de pessoas, nós aqui lemos. Mas, por exemplo, a população não tem acesso ao Diário Oficial do município. Isso. Agora, já uma live que os senhores fazem na Câmara tem um alcance de 1.000, 2.000 visualizações. Daqui a pouco, amanhã, depois, final de semana, a nossa live também está batendo isso. Então, quer dizer, é uma coisa que chega às pessoas. Então, eu poderia sentar aqui e falar, olha, não é isso, aconteceu assado, foi isso, fazer um esclarecimento, não é nem questão de defesa, é questão que a população precisa saber. E na realidade, Tadeu, está funcionando de uma outra maneira. Infelizmente, a gente esperava que seria o alinhamento dos poderes, como dizem, né? São poderes diferentes, mas o alinhamento desses poderes de forma lá em cima, né? Mas assim, é que o vereador Curti falou. As reuniões de vereadores que tinha foi abortada. Acabou? Faz tempo. Aquelas reuniões lá, acabou? Teve 4 reuniões só, né? Acho que foi isso por aí. Não teve e mais. Qual que foi o motivo não falar? É que não é do interesse, né, cara? Entendi. A pessoa que só quer palmas não quer receber não aceita crítica, né? Então você chega e fala assim, não teve mais reuniões, não teve as coisas. O que a gente mudou a postura? Eu que o vereador Curti, pelo menos aí, né? Eu cito nós dois porque nós estamos em direto. Tem algumas reuniões que o vereador Nedivan vem e outros vereadores participam. A gente começou a participar mais efetivamente dos conselhos, porque ali a gente começa a debater assuntos de necessidade, escutar a população e também fazer o intermédio junto com os secretários. Nós estamos participando lá do meio ambiente, as reuniões estão fluindo, estão ajudando. Eu preciso de alguma coisa, eu vou direto na secretária Carol da Mata, a gente conversa, a gente se alinha, vê o que pode ser feito, me dá um feedback. Então, começou a mandar nos bastidores, o negócio começou a ir, cara. Aí então, falei, mas é isso. Então eu falei, eu não vou nem no peixão, mas no tubarão, né? Então. Que nem o tubarão. Eu vou aqui nos peixinhos aqui embaixo, que a gente resolve melhor. Hoje estive lá, antes de ontem, estive lá no posto de saúde, super bem atendido pela secretária, me deu os pareceres dela, a explicação dela, então. Pus meu posicionamento, corremos junto, e o principal,
saindo de lá com solução para os munícipes. Pois é, Olha que é o que precisa. Muito legal. Que é o que precisa. Os 2 munícipes que a gente atendeu ontem e hoje, os 2 vieram agradecer. Agradecer pela atenção que tanto a secretária deu quanto que eu me disponibilizei como vereador de estar lá. Mas então, e doeu em alguém? Sabe? Pois é isso, cara. É isso. Sem guerra. Não tem mais nada. Sem ego. Sabe? Funcionou. Eu falei, então, quer saber de uma coisa? Quem faz acontecer são os secretários. É o Chico, né? Como eu comentei no começo. Olha para você ver. Estou citando 3, 4 secretários que a gente teve aí um alinhamento e foi o que resolveu para o munícipe. Resolveu. Então eu falei, quer saber? É o que a gente cobra. Esse é o caminho meu da política. Então. Acabei, não vou mais, tipo assim, claro que a gente faz por protocolo, requerimento, ofício e tal, porque é uma maneira que a gente tem de prova, cobrar, né? É uma prova. Mas o tete a tete está funcionando muito mais com essas pessoas que estão abertas. Que estão vestindo a camisa. Estão entendendo. Que estão vestindo a camisa. Que estão entendendo que não tem que fazer política, não é para ser feito política. Com certeza. Secretariados não é para fazer política. Deixa política para os políticos, entre vereadores e prefeitos. Secretariados tem que pensar no bem comum da população. Tem que atender a população, né? Acabou. Não se envolve em política, não se envolve em debate. Tenta solucionar os seus problemas. Isso. Acabou. É isso aí. O munícipe vai ficar satisfeito, todo mundo vai ficar satisfeito e todo mundo vai ficar em paz. Pessoal, agora 20 horas e 58 minutos, então, não tendo... Vamos fazer agora igual a Câmara, não tendo mais nada a tratar. Tem mais alguma coisa? Não, sei mesmo. Então tá bom, agradecendo. Hoje nós estivemos aqui com os representantes da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, vereador Alan Rachad Azevedo, muito obrigado pela presença e estamos aqui com o microfone aberto para os senhores aqui sempre que necessário e para todos da Câmara que também receberam os convites posteriores aí. Eu que tenho a agradecer novamente, é muito bom, eu gosto de participar, você sabe que todos os convites aí foram aceitos, que é o momento que a gente tem de interação junto à população, de uma transparência e de um alcance maior do que a gente tem às vezes na Câmara Municipal pela página aí da utilidade. Então só tenho a agradecer a atenção de todos que estavam aqui, eu estou acompanhando aqui. A gente teve aí picos aí de 20 e poucas pessoas acompanhando, questionando, fazendo tal. Fora o que vai vir depois, né? Isso, não é, porque na verdade é que nem a Câmara, eu sempre falei. A gente olhava no dia mesmo na Câmara, pouco, às vezes, não tem 1, 2, 3 pessoas. Mas no final de semana... Só que daí quando você olha, quando você transmite, é um comentando com o outro e no outro dia viraliza e tal, e a gente tem o alcance. Isso é super importante. Então, agradecer de novo pelo convite. Pois não, estamos à disposição. Vereador Curti, obrigado pela presença mais uma vez, pelos esclarecimentos. Agradecer pelo convite mais uma vez e tem que começar a fazer umas pautas aí, pegar na utilidade pública lá, fazer uns questionamentos, fazer umas enquetes, qual tema colocar, aqueles assuntos mais polêmicos possível aí, e chama eu aqui que nós responde tudo essas polêmicas aí. Nós vai até o ponto de receber um processo. Chegando perto do processo, a gente para, entendeu? Tá, já. E a gente sabe o limite, pode deixar. Tá bom. Por falar nisso, nós fizemos uma enquete do Carnaval lá no WhatsApp, né? Que agora tem novas ferramentas agora. Tá dando para excluir comentários ofensivos e muitas outras coisas. Tá? O WhatsApp agora, graças a Deus, atendeu a nossa demanda de muito tempo que a gente vem cobrando e outros tantos milhões de brasileiros também. Agora nós tivemos a ferramenta, enfim, está dando para atender bem a população. Nós perguntamos o Carnaval, a questão dos valores, né, que o pessoal estava questionando, né, quase 300 mil reais, né, foi 200 e... Foi quase 400 mil reais. Quase 400 mil reais. 393 mil reais, eu acho. Então, a gente colocou lá, né, o que o pessoal queria no Carnaval, era um Carnaval, a votação que ganhou, Carnaval simples, barato, e que não fosse tão extravagante assim, de questão de gastos. É só isso. Não teve mais. Ninguém foi contra, pedindo para cancelar, nada disso. Então, se a população falou, tá falado, né? É o que é o dono do dinheiro. Então tá aí, gente. Ficamos por aqui. Nós, posteriormente, estamos também no nosso canal do YouTube, Utilidade Pública Web Rádio Souza, também no Instagram. Daqui a pouquinho a gente está publicando lá também. Compartilhe, comente. O WhatsApp, também assim como a da Câmara, né? 24 horas, assim que a gente visualiza lá, a gente já responde. A Câmara também nos momentos, nos horários de trabalho também eles respondem. Os vereadores estão à disposição. Semana que vem já temos o convite para o Executivo, esperamos que venha, né? Não só para esclarecer, para bater papo com a população. E ficamos por aqui. Então, 21 horas em Monteiro Lobato. Uma boa noite. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Foi para o ar. Informativo Lobatense. O informativo de quem é a favor da cidade de Monteiro Lobato. Até a próxima.